Olá, fisioterapeutas. Olá, acadêmicos e acadêmicas de fisioterapia. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Hoje não vai ser diferente de todos os nossos outros episódios, recebendo um grande convidado. Eu tenho certeza que se você é dessa área, né, que o nosso convidado atua, que é a fisioterapia pélvica, você conhece ele. E mesmo não sendo, eu tenho certeza que você também já ouviu falar, porque é uma grande referência da fisioterapia nacional, e você vai ouvir umas histórias aqui da vida dele, de como ele se engajou na profissão e assim por diante. Quem fala aqui é o professor João Ruaro, eu sou professor universitário na Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e também trabalho com educação financeira. Eu falo sobre assuntos relacionados a orçamentos, investimentos, finanças pessoais e assim por diante, porque cuidar da nossa saúde financeira também é fundamental. A minha parceira aqui do Fisioverso, que é a Sibeli, vai dar as boas-vindas para vocês. Olá, pessoal. Mais uma vez, que grande alegria estar com vocês em mais um episódio aqui do Fisioverso, mais um episódio comprometido em mostrar todo o multiverso da fisioterapia, né? A gente já trouxe tantas histórias e cada uma melhor do que a outra. A gente tem conhecido grandes profissionais e a história de grandes profissionais, né, ao longo, né, desse tempo que a gente já está aí no ar, né, com o Fisioverso, e eu tenho certeza que quem nos acompanha está curtindo bastante como nós, né? Eu e o João, a gente às vezes conversa, a gente tem uma dificuldade enorme de saber qual a gente prefere, porque é uma história melhor do que a outra, e a gente fica muito feliz, né, que o nosso projeto, ele realmente está cumprindo o que a gente se propôs a fazer lá atrás, né? Eu tenho certeza que, independente se você ainda é estudante, se você acabou de se formar ou se você já está, né, na profissão há muitos anos, você tem se inspirado, né, e tem visto o quanto a nossa profissão é uma profissão diferenciada, né, todas as facetas, todas as possibilidades que a gente tem e como ela pode nos levar muito, muito longe. Aqui quem fala é a Sibeli Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional, sou docente aqui da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, em Guarapuava, no Paraná, trabalho aqui com o João, e trabalho, né, muito com, a minha especialidade é adulto e idoso, e trabalho muito com neuromodulação, e tenho uma linha de estudo bastante específica, né, nos últimos 10 anos aí, que é voltado para avaliação e tratamento de dor neuropática. Mas parando de falar, né, um pouquinho de mim, hoje a gente tem o privilégio, né, de trazer um grande profissional, um profissional que eu acho que eu, né, não errarei em dizer que tem uma legião, né, de alunos, de colegas, dentro de uma área que cresceu absurdamente nos últimos anos, dentro da fisioterapia, uma área que ela tem ganhado muito espaço, ganhado muito respeito, e que hoje já tem sim um super reconhecimento da sociedade da necessidade e da importância dessa área, né, para toda a população, que é a fisioterapia pélvica, a fisioterapia, né, dentro da saúde da mulher, da saúde do homem. Então, eu chamo aqui para o palco o doutor Gustavo Latorre, mas antes disso, roda a nossa vinheta. Seja muito bem-vindo ao Fisioverso, Gustavo Latorre. Tudo bem com você? Tudo jóia, tudo jóia. Alô, João, alô, Sibeli, alô, pessoal do Fisioverso. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite. E estamos aí. Professor Gustavo, né? Vou te chamar assim. Gustavo, tá bom. Para nós, que é uma super honra e uma alegria, né, João, a gente ter conseguido colocar, né, encaixar
essa gravação aí dentro da tua agenda, que a gente sabe que é super apertada. A gente fica muitíssimo feliz, né, com o teu aceite. E eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo em você dizendo quem é você, quem é o Gustavo Latorre? Bom, meu nome é Gustavo Fernando Suter La Torre, sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, fisioterapeuta formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Fui das primeiras gerações aí de fisioterapeutas pélvicos do Brasil. Pouca gente sabe, mas quem trouxe o termo fisioterapia pélvica para o Brasil basicamente fui eu, né? Eu fundei a Associação Brasileira de Fisioterapia Pélvica em 2012, né? Então eu trabalho com isso praticamente a minha carreira toda aí. A carreira foi basicamente ela foi voltada para isso, é voltada para isso até hoje. Hoje eu sou professor, né? A gente tem uma escola de formação de profissionais em fisioterapia pélvica. Basicamente o tempo da gente todo é dedicado a isso. Tá? Que Legal, legal, legal. Gustavo, não sabia dessa história. E eu vou aproveitar aqui então o momento para você contar um pouquinho, e até uma curiosidade, né? Porque eu já participei até de algumas conversas a respeito, mas hoje, e me corrija, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, por favor. Mas eu acho que oficialmente a gente não tem, né, pelo Conselho Federal, a Uhum. especialidade de fisioterapia pélvica. Ela ainda está dentro da especialidade que é da saúde da Isso mulher. Eu é, acho que nem tem saúde da mulher e saúde do homem, ou tem? não, essa é questão de política, questão de politicagem, né? Tem muita coisa aí durante muito tempo, né? Vocês imaginam que em 2012 a gente fundou a Associação Brasileira de Fisioterapia Pélvica, e a gente tem revista brasileira de fisioterapia pélvica, a gente tem pelo menos mais de 30 congressos agora da área de fisioterapia pélvica. Publicação é difícil dizer, mas a gente tem assim pelo menos 1 milhar de publicações de fisioterapia pélvica brasileira já. Quer dizer, a gente tem todos os pré-requisitos para a especialidade, mas não é reconhecido por questão política local ali, né? Agora, é como tu tinhas dito, eu acho que o mais importante para a gente é a gente ter o reconhecimento da população, da comunidade, dos profissionais e dos profissionais, dos outros profissionais de saúde. A gente tem médicos hoje, nutricionistas, tem gente que busca especificamente, né, o trabalho da fisioterapia pélvica é diferente, saúde da mulher, saúde do homem, até porque assim, ficaria meio manco, né? Saúde da mulher, saúde do homem, e o paciente trans, né? Ah, não, então é saúde da mulher, do homem e do trans. E a criança? Ah, não, então é saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança, saúde do trans. Vai ficar uma confusão que a gente entra em metodologia científica, a gente chama de deslize escorregadio, né? A gente vai somando ali uma infinidade de coisas e não vai chegar em lugar nenhum. Fisioterapia pélvica, basicamente, a gente resume, então, em qualquer disfunção da área pélvica, que, na verdade, nós todos fisioterapeutas, né, fica fácil de entender, nunca vai deixar de ser a velha orto, neuro, dermato aplicado nessa parte aqui de baixo, que precisa de uma atenção especial por questões principalmente culturais aí, né? Mas a gente, na fisioterapia pélvica, a gente acolhe qualquer pessoa que tem pelve. Então facilita, não importa se é adulto, criança, o como que tu te identifica, o tipo de corte de cabelo, a cor da tua pele, religião, etc. Entendi. Gustavo, e você fez faculdade, então, em Santa Catarina? Foi no campus de Floripa, é isso? Isso, aí eu estudei na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, de 1997 a 2001. 2001. É, na Nós própria... entramos e saímos da faculdade no mesmo tempo. Olha aí que legal. Somos jovens. Contemporâneos, então. Somos jovens. Beleza. Somos E todos aí, da mesma época aí, de graduação. coisa boa, então, uma boa geração. Gustavo, e Sim. aí nessa época aí, se falava muito pouco sobre isso, né? E em que momento despertou o teu interesse por essa área, né, de fisioterapia pélvica, ou assim, você já entrou na faculdade meio que querendo? Como que você descobriu esse teu interesse e por que você foi para essa área? Eu entrei na faculdade, no curso de fisioterapia, sem saber o que era fisioterapia. Meus colegas, pelo menos, sabiam que era um negócio tipo massagem. Eu já achava um grande avanço, porque eu nem isso sabia. O que eu sabia de fisioterapia é o seguinte, que usava roupa branca, né? Basicamente era isso. Então eu entrei sem ter a mínima noção. Eu queria ser mecânico, meu pai não deixou, né? Então eu queria fazer vestibular para engenharia de controle e automação, que basicamente o pessoal diz que é robótica, mas não é uma mistura de mecânica com informática, né? É um tipo de engenharia específico.
A família não deixou, que aquela época, né, pô, 17 anos, aí quem manda é quem manda no teto, né? E a E UDESC aí é forte nessa parte das exatas, das engenharias ali. também, né? Mas é que, enfim, o pai não queria e tinha que ser profissional de saúde. Aí não passei para medicina, aquele negócio clássico lá, porque não tinha preparação para isso, de colégio, coisa assim e tal. E no vestibular do meio do ano, que é aquele vestibular de inverno, eu tinha que falar, vai fazer vestibular no meio do ano aí. Não passou. Aí, o que que tem? Ah, vou fazer fisioterapia. Eu não sabia nem o que que era, de verdade. Aí, quando eu entrei lá, depois, o maior laboratório de biomecânica das Américas, né, que é o laboratório da UDESC, tá? E aquele biofísica, biomecânica, cinesiologia, porra, é pura física, matemática para tudo que é lado. Pô, esse troço aí é meio que mecânica de gente. Aí eu me achei, eu falei, porra, muito legal, cara, é isso aí. Pô, eu me dei bem, bicho. É Entendeu? animal, é animal. Pô, me dei bem. Sabe Entendeu? quem É falou muito isso? legal. Sabe quem Hum, falou isso aqui no Fisioverso já? O hum. Sandroval. Pois é, o Sandro Avô foi meu professor, né? Aham. Tá? Então, exato. Então, aí então a gente teve. Eu tive essa felicidade aí. E na época, chamava, agora deixa eu me lembrar, era fisioterapia ginecológica, era um crédito, né? Chamava um crédito. E estava esse troço novo aí e tal, que problemas de mulheres, prolapso, que é o órgão começa a descer, que é um problema 100% biomecânico, né? E, pô, interessante aquele troço. E aí tinha um dispositivo que como é que vai fazer, é problema de músculo, né? Como é que vai fazer um treinamento muscular dos músculos em volta do canal vaginal, por exemplo? Eu tô, pô, é um troço complicado, não dá para segurar um halter ali, por exemplo, uma anilha, como é que vai fazer, né? Interessante, aquilo. Aí existe um troço chamado cone vaginal, que é uma cápsulazinha em formato anatômico ali, com pesos distintos, que servia para fazer uma espécie de musculação ali para esses músculos íntimos ali. Eu achei muito interessante. Eu me lembro até hoje que, no caso, a professora tinha um kit desses cones, que eram 5 cones, 5 pezinhos pequenininhos, branquinhos, vinha num kitzinho, era importado, não tinha no Brasil, que custava US$ 275. 5 pezinhos assim, e rapaz, isso não pode. Isso aí é chumbo, né? É plástico e nylon. Uhum. Tem que ter uma forma de fazer isso aí mais barato, né? Porque isso é um troço legal, porque assim, uma das coisas que a gente já pega de cara é que, pô, toda pessoa precisa fazer esse tal do exercício do assoalho pélvico, e na época, na minha cabeça, eu achava que esse exercício com esses pesos ali seria o mais importante, o mais divertido, o mais, enfim, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, tem que ter um jeito de fabricar isso aí em larga escala, por um preço acessível, a gente consegue popularizar, levar para a população, e levar para a população não só o dispositivo, mas o conceito, a ideia de, gente, vamos cuidar do solo pélvico, né? Então começou assim, começou na faculdade, isso foi em 1998, né? Eu era bastante jovem lá, e a gente tinha, então, essa cadeira aí de fisioterapia ginecológica, né? Eu comecei a estudar a respeito, meu TCC, então, no final das contas, lá no final da faculdade, foi produzir esse cone ali com preço acessível, a gente logrou êxito aí, com trabalho junto com a Escola Técnica Federal, a gente foi atrás, pô, fez um negócio legal pra caramba, a gente produziu um cone vaginal, para resumir, a gente chegou a produzir ele na época lá a R$ 6 a unidade, tá? Preço final. E até hoje, esse cone que foi o objeto do meu TCC é fabricado até hoje numa fábrica no Rio Grande do Sul, que foi parceira da gente aí. A gente literalmente entregou o projeto lá, né? Entregou o projeto para eles. E eles fabricam até hoje, né? Até quem é aluno nosso aí recebe ainda o kit de cones, esse mesmo desenho, aquele que a gente desenvolveu aí nos anos 90, começo dos anos 2000. Que Que interessante. legal, mas veja que eu estava aqui você falando e eu estava tentando me lembrar, assim, eu até me lembro de ter tido essa disciplina também, com uma carga horária muito reduzida, né, comparando com as outras, mas eu não me lembro de ter, assim, do meu professor, que eu não vou te mentir, não tenho ideia de quem me deu essa disciplina. Eu acho que eu não entrei nesses detalhes, assim, deles terem mostrado o cone vaginal, por exemplo. Então, assim, veja como isso fez toda a diferença, né? Talvez se você não tivesse tido uma professora que já, né, tivesse apresentado e tivesse
né, te deixado ali uma pulguinha atrás da Provocado. orelha, né, para o interesse, talvez, né, o destino hoje fosse outro, né? Como é importante a gente, enquanto professor, também mostrar, né, todas As possibilidades as que falamos aí. possibilidades, né, que existem em distintas áreas, né? Isso, pois é. A minha disciplina na época, ela chamava fisioterapia em ginecologia e obstetrícia. E Era fisioterapia obstetrícia, em GO, né? Tinha esse aham. complemento aí. E então você associou, Gustavo, esse teu interesse, né, desde que você falou ali, vamos dizer, esse teu interesse por exatas, né, de cálculo, de Uhum. matemática, de dispositivos, de inventar talvez alguma coisa, e você vislumbrou, então, na fisioterapia, uma possibilidade de talvez juntar esses teus interesses. Então, por isso Uhum. que você foi para a pélvica, cara? Foi especificamente pela questão dos cones? Ou você curtiu mesmo as disfunções, como que o fisioterapeuta poderia atuar? Sim, a gente começa a enxergar, e a gente aqui levanta uma bandeira muito forte com relação a isso, a questão da disparidade de gênero, que é mundial, assim, né? Então, assim, em qualquer parte do mundo, as meninas são criadas diferentes dos meninos, né? Isso causa uma série de problemas. Por exemplo, se um dos artigos foi publicado na Nature faz exatamente 2 meses, tá? Essa semana, é extremamente preocupante, porque ele mostra que os medicamentos para dor não fazem efeito em mulheres. Por um motivo bastante simples. Todos os ensaios randomizados são feitos para dor, quando são feitos os testes lá, são feitos em homens. A população masculina que é mais acessível, porque são médicos homens, testando homens e etc, etc, etc. Só que o estrogênio, particularmente, ele vai causar diferença enorme, mesmo porque grande parte dos anti-inflamatórios, eles são esteroides. Né? Então, eles são esteroides e vão agir dependendo de como o estrogênio está funcionando no teu corpo. Isso, por definição, vai mostrar que pessoas que têm mais estrogênio no corpo, pode ser a pessoa que é um pouquinho mais, tem um sobrepeso, enfim, mas mulheres, de um modo geral, com sobrepeso ou não, elas têm uma quantidade muito maior de estrogênio do que os homens, então os anti-inflamatórios vão funcionar de forma diferente. O que foi descoberto, e de uma forma, por isso está na Nature lá, de uma forma extremamente preocupante, é que esses anti-inflamatórios não funcionam, eles funcionam de 20% para baixo em mulheres. Todos os anti-inflamatórios até hoje. Quer dizer, a gente tem uma dívida histórica brutal com relação ao anti-inflamatório. E a gente já começou a notar isso desde aquela época, que assim, tipo, ninguém liga para a disfunção feminina. Então, assim, a disfunção sexual masculina tem 60 protocolos diferentes, para a feminina não tem nada. Né? Então, sempre teve essa. O pessoal aqui costuma ficar com pena do islâmico lá, que o pessoal chama de radical, lá que bota a burca, veste a mulher de preto de cima até embaixo. Mas a gente tem que lembrar aqui que as mulheres no Brasil aqui elas têm que ter medo de pegar Uber. Né? As mulheres aqui elas têm que ter medo de ser assediadas. A mulher aqui no Brasil ela tem que sair na rua de sutiã, porque senão todo mundo vai ficar olhando, ela vai se sentir mal. Em outros países, por exemplo, tu sair sem sutiã na rua não faz diferença nenhuma, que ninguém vai ficar te olhando, ninguém não vai se sentir invadida. Então, essas diferenças elas começam a saltar quando a gente começa a se aproximar do universo do que a gente chama de disfunções sexuais femininas. Não é sexual, né? É uma disfunção específica do universo feminino. Então, eu posso dizer que eu tenho uma felicidade muito grande hoje de trabalhar praticamente só com mulheres, porque é uma característica inerente da fisioterapia histórica aí. A maior parte dos fisioterapeutas, os alunos de fisioterapia, são mulheres, de modo geral, né? E dentro da fisioterapia pélvica, especificamente, isso aí triplica, né? Então, a gente tem mais ou menos a proporção ali de 1 para 200, né? De 199 mulheres para um fisioterapeuta pélvico homem. Então a gente tem espaço para poder desenvolver e tentar trabalhar nessas correções históricas. E a correção histórica para a gente ela vem desde de uma disfunção que não está sendo cuidada, que não está sendo olhada. Por exemplo, a maior parte dos problemas, as queixas femininas, e é isso que a gente faz aqui nos protocolos da gente, né? Disfunção que o pessoal chama de disfunção de orgasmo, disfunção de desejo, disfunção disso, disfunção daquilo. No final das contas, todas elas são disfunção erétil. Só que a gente vive num mundo, num contexto, numa sociedade onde as mulheres não reconhecem que tem ereção.
Na verdade, tem pesquisadores que vão dizer que clitóris não tem ereção, que é um erro brutal, assim, né? Ele é gigantesco. Então, eu acho que essa questão de... Eu sempre fui muito rebelde, né? Desde novo, eu vim de uma família rebelde, eu vim de um pai jornalista, foi exilado no regime militar, né? Minha mãe é professora de história. Então, eu fui criado com uma mentalidade rebelde. E quando a gente começa a se deparar com essa... Numa casa onde eu fui criado com uma mulher extremamente forte, né? Os dois ali, meu pai e minha mãe. Então, meu pai cozinhava e minha mãe trabalhava fora. Cara, cada vez era um de um jeito, um de outro. Então, todo mundo lavava prato, todo mundo levantava peso, todo mundo fazia tudo. E olhando os ambientes onde isso não acontece, isso me incomodava desde criança, né? Eu não sabia por quê. Ah, então, a partir do momento que naquela fisioterapia ginecológica, urogineco-obstétrica, os nomes foram mudando com o tempo ali, né? Até hoje na fisioterapia pélvica, eu achei um nicho onde eu posso trabalhar para refazer toda essa dívida histórica que se tem com as mulheres de modo geral, ou com todo mundo que tem clitóris, com as pessoas de clitóris, enfim, né? Com todo mundo que sempre ficou tão para trás. Uma das primeiras coisas que a gente faz nos cursos grandes que a gente tem aqui é perguntar: levanta a mão quem aí a mãe fez faculdade. Pouquíssima gente. Para todas as outras que não levantaram a mão, né, elas são a primeira geração de mulheres desde o tempo da caverna que tem formação de nível superior. E isso é claro que é uma coisa muito importante, é extremamente relevante. Então, não é só, claro que eu pude juntar a fome com a vontade de comer, toda a parte de biomecânica, etc., mas eu acho que essa questão dessa justiça social ali é o que mais me moveu desde lá do começo, quando em retrospectiva eu olho lá para trás. O que te levou para essa área? Eu acho que muito mais essa questão política, vamos dizer assim, do que a biomecânica em si. Perfeito. Interessante a motivação e entender também essa tua história, cara, porque na realidade nós vemos as pessoas onde elas estão hoje, né? E muitas vezes não sabemos qual foi a motivação delas, por que elas estão ali, o que levou elas a chegar até ali. Mas para mim, aqui agora com essa tua explanação ficou muito claro. Você já vem de uma família, me parece, muito questionadora. E aí você teve essa possibilidade de, na tua instituição, trabalhar esses conceitos e vislumbrar uma possibilidade de que, assim, pá, eu posso agir para isso. Eu tenho como ser um agente transformador e, né, claro que os caminhos te levaram para você estar onde você está hoje, de ser um profissional de sucesso, de ser uma referência, de conseguir formar muitas pessoas com o teu pensamento, mas porque você teve uma base forte, né? Sem essa base aí, não ia ter o que tem hoje. Absolutamente. Sem base. Os protocolos da gente, eu gosto muito de construir protocolo de baixo para cima, os gráficos, ali, fase 1, fase 2, fase 3, justamente para passar essa ideia do que é a base, o alicerce, né? Base fraca, o prédio cai. Né? É exatamente o que tu está trazendo aí. Não, e eu achei interessante, porque quando você começou a falar, né, da escolha né, do que fazer no vestibular, eu imaginei que teus pais fossem da saúde, porque você falou, não, para eles tinha que ser da saúde, né? Eu falei, bom, eles devem ser ou médicos, né? Imaginei que não fossem fisioterapeutas, mas eu já imaginei que eles eram da saúde né, né, incentivarem que você fizesse. Os dois de humanas. Que interessante. E você tem irmãos? Eu tenho uma irmã geneticista também. Entendi. Também veio para a saúde lá, não ficou em humanas também. Que legal. Beleza. Gustavo, e daí você desenvolveu então essa parceria com essa empresa que fabrica os cones até hoje, como você falou, você ainda fornece esses kits para os seus alunos, e depois que você graduou, fez o TCC, os cones de fato ali saíram, você entregou um produto final, o que aconteceu na sua vida nos primeiros dias de formado ali? Para qual caminho você foi? Não foi bem uma parceria, que a parceria tem que ter dois lados ali. A gente, literalmente, como eu tinha dito, a gente entregou o projeto, porque o que eu queria é que aquilo fosse para frente. Então, eu não tinha condição naquela época, por exemplo, de iniciar uma produção em massa de equipamento, porque isso, né, demanda uma matrizes e coisas assim. Tem toda uma parte de burocracia para produzir plástico lá que é um pouco mais complicado. E eu entreguei para uma empresa injetora ali, o cara tinha interesse de fazer e fabrica isso aí até hoje, vende até hoje os cones aí. Enfim, para mim é missão cumprida, me sinto extremamente feliz e orgulhoso de ter participado do desenho,
Pouca gente hoje sabe quando pega ali que foi a gente que fez, né? Mas Mas eu acho que o que hoje importa é isso, né? a tua A gente participação cria nisso os é filhos zero? pro mundo, né? Hã? Hoje a tua participação nessa venda é zero? Zero, não ganha absolutamente nada. Ah, entendi. Você Eu, é eu já vendedor tinha da empresa. entendido, eu já Né? tinha entendido isso quando ele falou, ó, terminei, É, entreguei, eu já Tá, tinha deduzido sem ali problema atrás. nenhum. A tudo gente certo. cria filho para o mundo. E outra coisa apesar de ter religião nenhuma, mas é a história do São Francisco, quanto mais se dá, mais se recebe. A oração do São Francisco é dando que se recebe, né? Isso é uma máxima também. Isso é quanto mais a gente dá para o mundo, mais a gente recebe em troca, né? Então, E aí, seguindo a quanto a isso, sem história ali, problema. Bom, aí eu gostava muito do ramo, né? Recém-formado na universidade pública. Eu me formei, eu não consegui, eu não tinha livro nenhum, que eu não tinha dinheiro para comprar um livro. Então é por isso que hoje eu estou na minha escola aqui, né? Se eu estou em casa, tem uma parede de livro de cima até embaixo, que eu comprei tudo que eu nunca tinha conseguido, agora eu tenho, né? Eu estudava desenhando, pegava o xerox lá de anatomia, botava no Atlas em cima na biblioteca e desenhava por cima lápis para estudar em casa. Então não consegui comprar nenhum livro, né? E eu terminei, não estava muito diferente também. Aí a minha mãe pagou uma pós-graduação em Curitiba, aí já era fisioterapia uroginecológica. Muito bem, eu ia para Curitiba, voltava lá, tal, fiz a pós-graduação, legal, já conheci gente, sim, já tive noção do que era na época. Começa a ficar muito mais claro que, assim, a fisioterapia pélvica nessa época engatinhando, né? Então tinha muitas lacunas, né? Apesar de não ter feito engenharia, eu tenho muito amigo engenheiro, assim, gosto de estudar muito do assunto, e a cabeça funciona um pouco dentro dos conceitos da engenharia, que basicamente é resolver problema. Então, o engenheiro gosta de problema, né? Então, a gente vai percebendo essas lacunas e aqueles problemas. Pô, tem muita coisa para fazer aqui, né? A primeira coisa que não existia, já no começo dos anos 2000, se a gente está em 2006, era cinesiologia dos músculos do assoalho pélvico. Pô, como é que tu vai ter uma especialidade de fisioterapia que não tem cinesiologia? Ou seja, para onde cada músculo puxa? Não tem lugar nenhum. Nenhum livro de cinesiologia, né, tinha a direção para onde puxa os músculos. Aí eu disse, tá, meu TCC da pós vai ser isso, né? Pô, tá maluco? Como é que vai fazer isso? É fazendo, pô. Né? E a gente fez vetores, tudo, né? Foi muito divertido, foi muito legal. Né? Eu gostei bastante, aí ganhei ainda o primeiro lugar nos estudos lá dessa pós-graduação nessa época aí, o CBS chamava Centro Brasileiro de Estudos Sistêmicos, negócio. Não existe mais, já faliu. é o É, não CBR. tem mais. Mas era super famoso na época. Era muito forte Era na forte, era época, muito né? forte. E essa foi a primeira publicação internacional, então, né? A gente publicou no Egito, no Cairo, no Congresso da International Continence Society, na época. Foi o primeiro artigo falando sobre cinesiologia dos músculos do assoalho pélvico da história, né? Foi esse. E depois disso, aí eu fui chamado para dar aula, começa a dar aula em pós, assim, um lugar e outro, e devagarinho, vai indo, congresso e coisa. Eu tinha interesse nessa época, dor, chamava dor sexual feminina, né? Na época ali, não tinha tratamento, não tinha nada, né? Absolutamente nada. E era uma coisa que me incomodava e me magoava aquilo profundamente, porque é muita gente, né? Aí tu vai olhando, tu vai convivendo com o negócio, com estatísticas e tal, é um negócio extremamente incapacitante que ninguém dá a mínima, porque se a gente... Eu diria, Hum. Gustavo, até mais, eu acho que, e até hoje, né? Acho que nessa época, pior ainda, mas as Hum. pessoas não falam, Também né? não As falo, pessoas né? nem E a sabe gente que, começou isso, né? Que nem existe, sabe e que aí, tem, que isso é um problema, né? é. Então, aí eu comecei a ir muito para esse lado ali, porque a gente viu que tinham lacunas importantes depois da cinesiologia ali, tinham lacunas importantes em dor que não eram tão complicadas assim, só que o pessoal não estava trabalhando. E a gente, então, já vê que a gente é meio da mesma geração, a gente pegou aquela geração, né, que desgraçadamente tirou a mão da fisioterapia, inclusive no símbolo, né? O nosso símbolo era poético, era lindo, era a mão humana cuidando do corpo humano, era muito bonito isso, né?
Foi trocado por duas cobras, uma querendo comer a outra lá com raio no meio. Eventualmente, né, pode representar alguma coisa aí, mas enfim. A gente pegou aquela época que o pessoal parou de botar a mão porque ficava com medo do paciente chamar de massagista. A gente conta isso para a geração mais nova, e a gurizada mais nova hoje acha graça. Assim, pô, mas vocês eram, né, vocês tinham que ter feito terapia. A nossa geração tinha que ter feito terapia, porque chamava de massagista, a gente ficava chateado e começou a usar só aparelho. Quando o pessoal da física começou a usar só aparelho, começou a degringolar e a gente perder muita qualidade no atendimento. Então a gente está falando dessa época, 2000 os quebradinhos ali. Os primeiros estudos de dor sexual são de 99, semana passada, pô. Então até então o que acontece? Antes de 99 ninguém tinha dor? Como é que não? É que aí ninguém ligava oficialmente. Né? Então, a partir de 99 começam os primeiros estudos e tal, e anos 2000, por ali, começo dos anos 2000, a terapia manual começa a voltar, só que aí ela volta de rolo compressor, que é o que a gente tem hoje, né? Terapia manual hoje está para todas as áreas, para todos os lados, todas as especialidades aí, a todo vapor, e deu um boom na fisioterapia, questão de reconhecimento, tudo aquilo que a gente precisava veio quando a gente começou a botar de novo a mão no paciente, a gente venceu os nossos traumas lá de medo de ser chamado de massagista, né? E voltou aí para a terapia manual, e na fisiopélvica a gente via isso. A gente estava nessa interface, né? Pô, a gente precisa trazer a pélvica para manual, né? E conforme a gente foi desenvolvendo os protocolos, são protocolos que a gente usa até hoje, então só para vocês terem uma ideia, a gente hoje chegou num ponto, e isso tudo a gente tem publicado e tudo mais já, que dor, para qualquer tipo de dor, primeiro que a gente resolveu dor, não tem aquele negócio vaginismo, vulvodínia, vestibulodínia, não sei o que lá, né? Existem dois tipos de dor, que é a dor muscular e a dor conectiva, para a gente físico fica muito fácil de perceber, avaliar e entender, e a gente tem dois protocolos, o protocolo para dor muscular e para dor conectiva. Qualquer um dos dois, tá? Eu vou falar bem devagar para não ficar dúvida. Em média, 4,5 sessões. Isso quer dizer, entre 4 e 5 atendimentos em média, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, a maioria vai ficar entre 4 e 5 sessões. A pessoa não está simplesmente com uma dor melhor. Por exemplo, o paciente entrou com uma dor 8, saiu com dor 6, já melhorou. Não. Nesses dois protocolos que a gente usa, a gente tem dor zero. Dor zero, tá? Independente do nível, entrou com 10, 9, 2, 3, qualquer uma. Qualquer tipo de dor genital, genitopélvica, tá? Dividindo ela no começo entre dor muscular e dor conectiva, e tratando muscular com protocolo muscular, conectiva com protocolo de conectivo, tu tem dor zero entre 4 e 5 sessões. Então, esse na verdade é o resumo de toda a carreira que a gente fez lá em dor, né? Dor genital, dor feminina, desde o começo até hoje. Tá? Aí Nesse depois tem mestrado ali no protocolo, meio, tem doutorado, tem 2 doutorados, tem um monte de coisa, mas enfim, né? Tá? eu já chego aí no mestrado e os 2 doutorados, calma lá. Eu aqui, Coisa né? menos. Começou a falar em dor, minhas orelhinhas já pularam. Daí, neste protocolo que você falou que vocês desenvolveram, então vocês vêm desde uma avaliação específica para identificar esses 2 tipos de dor que vocês, né, dividiram ali, e Se eu te explicar como é que é tão sem graça que tu não vai acreditar. Mas é normalmente assim, né? O Einstein sempre falava isso, né? Ele dizia, cara, o negócio é complicado quando tu não entendeu. Quando tu entendeu, depois fica tão ridículo que não tem graça. Então, assim, a avaliação, a pessoa está com dor, a gente vai fazer uma varredura, né? Claro que a gente tem uma metodologia para isso ali, a gente tem a sequência de pontos de acordo com a origem, inserção dos músculos, etc. Mas é uma varredura, a gente vai pegar todos os músculos do assoalho pélvico superficiais e profundos. E se a dor é muscular, ao teste de compressão tu vai sentir espinho. É um bom e velho ponto gatilho, que ele come para qualquer coisa. E se for conectivo, na tração tu vai sentir unha. Quando teus próprios receptores estão funcionando direitinho, né? Ele vai, quando tu traciona um pouquinho, o próprio receptor o sensor de estiramento, de uma forma bem simples, tá? Quando tu traciona um pouquinho, ele te dá esse sinal de que está sendo pouquinho tracionado, pouquinho mais, pouco mais, metade, mais da metade, bem mais da metade, muito mais que a metade, agora está rasgando. Bom, essa dor aqui está certa, porque a gente está quase rasgando o tecido, ele está dizendo que está rasgando. Ok, essa dor certa. A dor conectiva que a gente fala ali, que é, na verdade, só um gatilho, só uma palavra gatilho didática, né? Basicamente é quando tu pega essa dor que está aqui e ela vem, por exemplo, para cá.
Então, eu estou fazendo uma tarefa do dia a dia que deveria simplesmente provocar um estiramento, que a gente chama de propriocepção, então, que é tu reconhecer o quanto que está movendo no músculo ali, ou na tua parte do corpo, ou na tua pele, ou em qualquer parte conectiva ali, só que ela começa a disparar dor fora do lugar. E, basicamente, o que a gente vai fazer no tratamento, Sibeli, assim, ó, se ele está aqui, eu tenho que puxar para onde? Para lá. Então, tem estiramentos progressivos até tu conseguir reprogramar esse proprioceptor, então, é uma reprogramação da dor, né? Então, tu reprogramar esse próprio receptor para que ele passe a tua informação correta dali para frente. Né? É assim. Uhum. Que legal. Gustavo, e desse protocolo que você... Foi quanto tempo para desenvolver isso, desde a avaliação até o tratamento? 2014, 2025, sou fisioterapeuta, sou ruim de conta, mas você dá 11 anos, é isso? 11 anos. 11 anos. Isso aí, então é isso, são 11 anos até hoje. E vocês tiveram um consultório, clínica, alguma coisa assim? Eu tive consultório, a gente já teve clínica, já trabalhamos em policlínica, já teve bastante coisa, né? Mas hoje a gente se dedica só à pesquisa mesmo e pesquisa e extensão, vamos dizer assim, né? Que a gente tem a escola aqui e aplicar tudo que a gente tem aqui em pesquisas também. A gente formou uma comunidade gigante aqui, então, de alunos, e para todos eles têm uma formação científica bastante pesada. A gente tem um método científico lá na parede, aqui do ladinho, tá? Em passo de baixo para cima. Para criar essa consciência, porque de vez em quando, por exemplo, a gente faz chamada. A gente tem duas resoluções do Conselho Nacional de Saúde que diz que, por exemplo, estudo feito com dados de banco de dados, onde não tem nome do paciente, por exemplo, mas tu tem lá, sei lá, a idade e avaliação, o que tem na avaliação, que é anônimo, né? Por exemplo, não precisa comitê de ética, isso facilita bastante, porque tu não vai fazer a pesquisa na pessoa. Então, banco de dados de pessoas que já foram tratadas lá, mas que consta ali no banco, né, aquelas informações. Então, a gente faz chamada para artigos desse tipo, o artigo que precisa de comitê de ética também é a mesma coisa. A gente manda para a universidade, depois da aprovação, a gente manda para o pessoal todo, faz a grande chamada lá, quem é que tem dados de tal problema lá para a gente juntar para publicar, né? E assim a gente meio que, cada ano, vai resolvendo alguma dessas dores ali. A última, por exemplo, agora, que vai sair a publicação em junho. Um negócio que é um tipo de dor que chamava cistite intersticial. Que para variar, é idiopático, multifatorial, não sei o que, não sei o que. No final das contas, o que que é? A face que cobre a bexiga ali, que recobre a bexiga, está tensa demais, cheia de aderências, e como ela está tensa, ela começa a disparar os próprios receptores de estiramento dela antes do tempo. Claro que a bexiga, a única sensação que tu tem lá é vontade de fazer xixi, desejo urinário. Então, quando ela começa a disparar, ela fica te dando essa vontade de fazer xixi o tempo inteiro, como se fosse uma infecção urinária, só que sem o agente infeccioso, né? E a gente descobriu que isso também nada mais é do que simplesmente isso, uma disfunção aí do tecido conectivo em volta da bexiga, dos ligamentos e fáscias em volta da bexiga, que a gente libera em pouquíssimas sessões ali, isso aí é 1, 2 dias no máximo, né? E a pessoa não tem mais sintoma nenhum, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega todo mundo da escola que está atendendo com o protocolo, pessoas que chegaram com esse diagnóstico médico de cistite intersticial ali, e vamos mostrar que, na verdade, a gente tem a solução para o problema. E assim por diante, né? Então, a gente tem uma comunidade enorme para fazer isso, é um negócio muito legal, porque eu acho que a gente mostrar cientificamente, né, os avanços que a gente vai fazendo, isso é extremamente importante, não só para comprovar a eficácia, às vezes o pessoal se preocupa muito com isso, mostrar o que está fazendo, não, mas para dividir, né, com a comunidade em geral, né, as técnicas e formas novas de tratamento, formas de resolver os problemas, para que mais gente possa, em outros lugares, mesmo que não tenha acesso, por exemplo, à escola da gente e tudo mais, na sua casa aí resolver os problemas também, né, da maior forma, mais ampla possível, maior alcance. Então, Gustavo, essa escola que vocês têm é uma escola onde vocês promovem o ensino, então vocês fornecem as capacitações dentro desse protocolo, né, que vocês desenvolveram. Vocês têm uma comunidade, então todas as pessoas que já fizeram a formação, vocês interagem, né? Vocês trocam aí figurinhas, né? Vou deixar mais simples. E, ao mesmo tempo, vocês conseguem, por meio dessa rede, né, dessa comunidade, vocês também têm a parte de pesquisa. Então, vocês Exato. conseguem
transitar realmente da clínica à pesquisa. Mais ou menos esse é o intuito da escola de vocês. Exato, esses são os missão, valores e etc. 29000 lá, seria isso aí. A gente tem, por exemplo, ali, para manter o contato com o pessoal, a gente tem uma atualização para todo mundo que é formado aqui, né, que está incluído lá, não tem que pagar nada mais do que isso, mas a gente tem uma atualização a cada 2 anos. Tudo que tem de novo, a gente muda muita técnica, que é muito dinâmico, né? Praticamente todas as aulas, tá? Eu terminei a aula, eu tenho uma cadeira do lado do computador para mudar slide, né? Porque isso para quem dá aula sabe disso. A gente o processo de aprendizado ele é extremamente rápido quando está ensinando. Então a gente está sempre mudando muito, os protocolos estão acelerando. Esse protocolo de dor, só para dar um exemplo lá, né? Em 2014 a gente demorava umas 15 sessões para melhorar. 2016 a gente já estava resolvendo dor, já está com dor zero, né? Em 8 a 10 sessões. Para 2018 a gente estava com dor zero em 6 sessões, hoje a gente tem dor zero em 2 sessões. Tá? O artigo, que é de 22, é que era 4,5 sessões, né? Hoje a gente está em mais ou menos 2 sessões já. Então, isso tudo vai mudando, porque os protocolos eles vão agilizando, eles vão acelerando. Como a gente tem uma comunidade muito grande de gente trabalhando, então uma inteligência coletiva muito grande também. E a gente faz essa capacitação. A última vez a gente foi dentro do cinema, que já não tinha espaço suficiente aqui na escola pequena, né, para essa gentarada toda. Então, vem gente do Brasil, de outros países aí, para fazer essa atualização, né? Então, assim que a gente mantém o pessoal junto, todo mundo na mesma vibração mesmo, literalmente, né? Então, vocês conseguem, inclusive, fazer encontros de todos, né? De vez em quando, vocês tentam reunir, de fato, presencialmente toda essa comunidade. Isso aí. O pessoal vem atualização, né? Isso sempre vale a pena. Né? O pessoal tem o ponto ruim é ter que viajar para Florianópolis, né? Passar um final de semana aqui, sempre Poxa, complicado. muito difícil, né? Chato, né? O pessoal Imagina, deve ficar ruim, né? as pessoas, aposto que eles não querem, eles te pedem para mudar o lugar. É difícil. Para quem não conhece, né, pessoal, Floripa é uma cidade maravilhosa, tá louco. Para quem gosta de praia, tem 72 aqui, 72 praias. Já é suficiente. Dá para ir basta. Viu, você falando dessa galera toda que você formou aí, e aí a minha pulguinha de pesquisador aqui, cara, vocês não conseguem fazer um puta estudo multicêntrico, controlado, randomizado, duplo cego, assim, cara, no esquema mesmo, não rola? Dá para fazer também, né? Mas só que assim, ó, o problema de fazer duplo cego, randomizado, controlado, tu vai comparar técnicas. Quais técnicas a gente vai comparar? Em fisioterapia pélvica, diferente da orto, por exemplo, a gente tem muito pouco padrão ouro. Tá? Uhum. Então a gente ainda está naquela fase lá de todo mundo testando técnica de tudo quanto é lado para mostrar quando funciona, para depois poder juntar 2, 3 para comparar uma com a outra para fazer os controles, né? E eu também, diria... Né? E outra coisa assim que eu larguei de mão, que eu tinha essa ideia também assim, é de fazer publicação internacional. Assim, eu já simplesmente desisti porque uma das coisas que a gente aprende, eu aprendi isso com o nosso grande Sandroval também. Tá? Tu tem hoje 380 mil fisioterapeutas no mundo. Desses 380 mil, 180 mil são brasileiros. Então, não só em quantidade, né, mas também em qualidade. Não só de fisioterapia, porque a gente tem uma das fisioterapias de nível superior mais antigas do mundo, né? Tem muitos. Estados Unidos hoje é técnico ainda, por exemplo, né? Pouca gente sabe. A gente tem das melhores publicações do mundo. Então, acho que a gente não tem que ficar se matando para mandar para jornal para fora, porque a gente tem muita coisa para desenvolver aqui. A Revista Brasileira de Fisioterapia Pélvica, quando a gente começou, e até é um negócio divertido, foi na primeira reunião com os revisores, né? Para quem se candidatou lá, revisor e editor, que a gente disse, olha, não existe isso, mas aqui vai existir, tá? Artigo chato a gente manda de volta e manda escrever de um jeito menos chato, porque não adianta fazer artigo só de cientista para cientista, porque aí a ciência fica na gaveta. E como vocês perceberam aqui, o que a gente quer é levar para o clínico. Então, assim, ó, o artigo é um artigo científico, mas ele é escrito para o clínico, para que seja uma leitura agradável para o clínico. Então, tu tem que contar a história. Não é só um negócio de introdução, coisa e tal. Por que tu está fazendo esse estudo? Né? O que tu está procurando encontrar com ele? O que realmente tu observou? Né? E o que a gente pode concluir lá no final? Então tem que ter realmente uma forma palatável, né? Sem linguagem rebuscada, que isso é coisa brega, né? Mania que tem o pessoal de usar proselitismo, né? Termo técnico que só a gente usa, só pesquisador usa, e fica aquele clubinho só de pesquisador falando para pesquisador.
Então a gente saiu dessa onda aí e a gente publica para o clínico mesmo, porque o que a gente acredita é que o clínico que está se atualizando não pode vir para estudar, não pode fazer curso porque mora longe, porque qualquer coisa. O artigo está ali. Se tu tem um artigo, os artigos da gente tem vídeo, pô, multimídia hoje. Tu clica ali e tem o vídeo salvo no site da revista, então tem vídeo para mostrar a manobra em vídeo, como é que faz, né? Como é que é, como é que foi feito? Foi feito assim. Então ele tem vídeo, foto, tem um monte de coisa, a pessoa consegue, é uma aula, ela consegue aprender ali como é que faz manobras e tudo mais, né? Então, essa ideia que a gente tem de pesquisa não é de. Eu acho que já passei. Esse ano eu vou completar 100 publicações em periódicos lá, então eu já matei a vontade de artigo internacional e tudo mais. O que a gente está focando mesmo é nisso, em levar para o clínico, né? Que é quem importa. Não é o pesquisador, não é o cientista. Como cientista eu posso falar, tem um lugar de fala. Quem importa mesmo é quem está lá na frente com a mão no paciente, é quem vai fazer diferença, né? Ô, João, Vejo- o, pode, Pode falar. pode falar, eu só quero exemplificar uma Aham. coisa, mas pode falar. O que eu ia complementar, na realidade, é que eu acho que essa é uma visão interessante. Em que sentido, né? É muito complicado aproximar a academia da clínica em muitos momentos. Então, essa Uhum. questão realmente de, assim, ó, vamos partir da língua, tá? Saiu uma publicação recente na Pedro, falando que 60%, a Pedro é uma base de dados específica, né, Sim, para para fisioterapia, fisioterapeuta. para quem não conhece, não tem familiaridade com o termo, e ela fala que em torno de 60% dos profissionais fisioterapeutas têm dificuldade na leitura científica partindo da língua. A maioria dos artigos que são mais importantes, digamos assim, que os pesquisadores buscam mandar para as revistas que têm mais impacto, são em língua inglesa, tá? Então, nós brasileiros já temos uma barreira natural. São poucos brasileiros que têm a fluência ou, né, ao menos a leitura ali na língua inglesa. Claro que hoje as ferramentas de inteligência artificial e outras assim por diante facilitam esse acesso à leitura científica em outra língua. No entanto, esse enfoque de ir para a clínica de fato, com uma linguagem mais acessível, e que o cara ele leia aquilo hoje e amanhã ele já consiga aplicar, claro que também não é assim, né? Ai, aprendi aqui no vídeo que está na revista, já vou. Claro, a gente está falando assim de pessoas que são dessa comunidade, que têm uma formação de base, que entendam Exato. aquelas técnicas, aqueles métodos e assim por diante, né? Porque hoje a gente vê galera fazendo injetava essas coisas todas porque viu um vídeo no YouTube, né? Então, deixar bem claro esse disclaimer aqui que Isso sempre vai ter, né? exato. Mas é uma visão interessante. A gente tem que pensar em aproximar mais realmente essa questão da ciência com a clínica, e eu acredito que nesse ponto as associações elas têm um papel crucial. Elas são realmente fundamentais para aproximar do fisioterapeuta que está lá atendendo o paciente, porque o que vai acontecer? Lá na ponta mesmo. Esse fisioterapeuta ele vai ter acesso a material de melhor qualidade, ele vai atender o paciente de maneira mais efetiva, o paciente vai ter o quadro resolvido e socialmente a nossa profissão cresce. Então, é o jogo do ganha-ganha. Isso não tem o que falar. Se a gente conseguisse, né, em todas as áreas fazer isso, a nossa profissão iria ser ainda mais reconhecida. Ainda mais porque eu realmente acho que, se for ver lá da nossa época, né, começo dos anos 2000, para o que ela é hoje, a fisioterapia é muito mais importante socialmente falando. Sim, absolutamente, né? Porque o negócio de publicar com fator de impacto muito alto e coisa assim, isso aí é para quem vai seguir carreira acadêmica e precisa de ponto lá, né? Isso. E para o ego do pesquisador. Então, especificamente para o ego do pesquisador, né? Então, assim, não está errado, não há crítica, né? Mas assim, não foi a nossa escolha, né? A escolha da nossa escola aqui, minha sócia, no caso, né? A Alessandra, que vocês conversou com vocês também aí, a nossa visão política é outra. Então, o nosso alinhamento é outro, né? Então, eu acho que não tem certo e errado, mas a nossa escolha foi essa de ir para esse lado de trazer mais para perto do clínico mesmo, do profissional, e não tanta preocupação aí com pontuação acadêmica, levar para o exterior, porque, assim, ó, eu já fui membro da International Continence Society e saí, são 4 anos de mandato, eu fiquei 2 e fui embora, porque, assim, às vezes não tem tanto interesse, sabe, no que a gente está desenvolvendo e tal, às vezes tem muito aquela história de quem que vai ser presidente, quem que não vai, e aí fica aquele clubinho trocando as coisas, tá, mas e coisa útil? O que que a gente está fazendo de coisa útil, né? Aí fica para trás e assim, eu não sei, eu me sinto mais feliz fazendo coisas úteis, no sentido de literalmente tu conseguir
ter isso, um protocolo mais rápido, uma técnica melhor, né? Outra coisa que a gente cresceu na nossa geração escutando, orgulho de ser fisioterapeuta, valorização do profissional. Então, assim, ó, o pessoal que trabalha na nossa escola, eu nunca acreditei que fisioterapeuta ia ganhar pouco, né? Eu acho que como qualquer tipo de trabalho, trabalho que é mal feito, que é um trabalho, né, feito de qualquer jeito ali, ele vai ser mal remunerado. Agora, o trabalho que é de qualidade, que está entregando resultado, isso é uma coisa importante, está entregando, eu preciso pintar uma parede de branco, a parede tem que estar branca. Se essa parede está branca, mínimo tempo possível, com mínimo material, eu otimizei ainda o meu trabalho. Quer dizer, o valor vai mudando de acordo com a efetividade do que tu está fazendo. A partir do momento que tu tem coisas que realmente estão entregando resultado, o fisioterapeuta não tem que ganhar pouco. Então, a gente conseguiu, inclusive, finalmente, né, isso 20 anos falando, né? Mas a gente conseguiu finalmente agora estruturar toda a parte financeira do nosso grupo, dos nossos alunos, aqui do pessoal também, e a gente tem alunos em média que ganham entre 40 e 60 mil reais por mês. Quer dizer, tem um pessoal que está ganhando mais que médico. Eles estão ganhando mais do que os médicos que são sócios, a fisioterapeuta ganha mais. Né? Como que isso acontece? Entrega de resultados. Agora, tudo isso depende de uma metodologia extremamente baseada em evidência. Tá? Porque prática baseada em evidência, todo mundo fala, porque é chique, porque é bonito, mas ela é uma coisa muito simples. Tá? Tu está disposto a abrir mão de coisas que tu acredita e que tu gosta muito, técnicas que tu é apaixonado, mas que não conseguiram mostrar resultado. Isso é muito difícil, porque a mente humana não evoluiu para isso, né? Mas tu está disposto a isso, abrir mão das técnicas que não estão funcionando e te abraçar, às vezes, em técnicas que tu nem simpatizava tanto, mas que estão dando melhores resultados. Agora, a vantagem de tu partir para essa abordagem é que os teus resultados, a tua efetividade vai crescer muito rápido. E a partir daí, o teu valor de mercado cresce muito rápido. E valor de mercado é diretamente proporcional ao reconhecimento do profissional. Né? Isso é uma maneira que tu tens de medir o reconhecimento profissional e quanto que as pessoas valorizam financeiramente o teu trabalho. É óbvio que não é só isso, né? Mas é uma medida objetiva. Como que a tua comunidade, aí na tua cidade, te vê, qual é a tua importância na tua comunidade? Quanto mais a comunidade está disposta a pagar pelo serviço desse profissional, seja ele qual for, pode ser um pintor de parede, né? Mais valorizado ele é. Né? Tá fechado o seu microfone. Ui, desculpa. Não, eu vou pegar esse gancho que o Gustavo estava falando, e vou até dar uma voltadinha, mas acho que tem tudo a ver com isso, né? Essa sua explicação aí né, da prática baseada em evidência, mas eu queria começar falando desse modelo, né, que vocês fazem pesquisa, e eu acho que é um modelo que, na verdade, a gente vem discutindo há muito tempo, não é de agora, né? De como os desenhos de estudos hoje, principalmente para nós, da fisioterapia, falando em específico, mas dá para juntar todo o bolo da reabilitação, porque é muito diferente a gente fazer pesquisa na biologia, por exemplo, da fisioterapia. Né? A gente tem muito fator que interfere e eu acho que isso talvez seja um dos milhões de fatores que justificam, às vezes, a dificuldade que a gente tem, às vezes, de encontrar coisas que sejam tão eficazes, né? Quando você procura, nossa, o que tem de evidência nível 1A? Mas por quê? Porque a gente tem muitos fatores, né? Você lá no comecinho falou, por que a dor na mulher, às vezes, né, é mais difícil de diminuir, enfim, a gente tem uma série de fatores, e isso fez com que ao longo do tempo nós nos questionássemos realmente nos modelos de estudo. E a pergunta do João em relação, mas não dá para fazer, né, um ensaio clínico, randomizado, duplo cego, daí não, daria, mas quando a gente tem esse tipo de rede de comunidade, não dá por um simples fato, na minha opinião. A gente está fazendo pesquisa clínica. Na clínica, eu não tenho grupo controle. Eu não tenho... e eu estou buscando um dado de uma base de dados.
é muito difícil eu achar esse controle, esse duplo cego, não tem. Então, a pesquisa clínica, ela tem um caráter diferente, hoje a gente classifica até como estudos de coorte com dados, né? A gente faz análises prospectivas com dados retroativos, que a gente chama, tem até um nome para isso, né? E que elas têm hoje tanta validade quanto o ensaio clínico randomizado duplo cego e, enfim, não que seja melhor. Não é a né? mesma, é B, né? É porque daí, assim, o coorte, Não, ele não é evidência não B é o e o mesmo randomizado nível, controlado é A, né? não é o mesmo nível de evidência, mas quando a gente classifica na pesquisa clínica, ela tem tanta importância quanto, porque são estudos diferentes, mas não que um Eu acho que o substitui o problema outro. principal é que é um momento histórico também, assim, ó, a gente tem tão pouca coisa, a gente está descobrindo coisas básicas, né? Então, não tem nem necessidade, por enquanto, desse tipo de abordagem tão intensa, vamos dizer assim, porque a gente tem tanta coisinha para descobrir, né? Sim, Que ainda a gente está construindo os primeiros degraus ali, quer dizer, não tem padrão para nada, não tem. A gente não tem o básico, quer dizer, não tem aquele, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Manometria no retal lá, que é para medir como é que está a tua ampola retal, que é, assim, a amplitude de movimento da ampola retal, tá? Que é uma coisa extremamente importante para a gente, causa um monte de problema. Não tem parâmetro para isso ainda. Não tem um parâmetro de normalidade, porque o parâmetro de normalidade, ele vai te dizer que uma ampola com uma complacência normal ali, uma ampola do tamanho normal, com amplitude de movimento normal, vamos dizer assim, ela está entre 10 e 30 ml. Então, peraí, pô. Aí quem é pesquisador começa a se incomodar. 30 é 3 vezes 10. Como é que tu tem uma variação, né, de 300% dentro de um parâmetro de normalidade? É muita coisa. Né? Por que isso acontece? Então, isso acontece nesse caso especificamente, a gente já sabe, só que é mais uma das coisas que tem que fazer. Então, isso é uma infinidade de coisas que tem que fazer ainda. Porque se a pessoa está com assoalho pélvico hiperativo, e a gente já tem publicado, por exemplo, que 75% das pessoas têm assoalho pélvico, não, aliás, perdão, erro, 85% das pessoas têm assoalho hiperativo, né? Se tu está com o teu assoalho hiperativo, a tua complacência já vai mudar. Então, o pessoal que fez o estudo dizendo, nós vamos juntar 1.000 pessoas, fazer uma curva Rock ali, não sei o quê, bem bonitinho e tal, para mostrar quanto que é a média aí, geral, né, do que é uma complacência normal da ampola retal. 85% dos indivíduos considerados normais tinham hiperatividade do assoalho pélvico. Então, isso já vai dar um viés extremamente importante dentro dos dados que vai explicar, por exemplo, por que tem gente que foi 10 e tem gente que foi 30. Então, quer dizer, a gente está engatinhando tanto, né, nesses parâmetros, não é da fisioterapia pélvica, entende? Da saúde pélvica do modo geral, porque manometria da ampola retal vai para o médico, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, todo mundo que vai trabalhar, por exemplo, com constipação. Então, a gente não tem quase nada de dado básico. Então a gente tem que começar ainda do básico para depois começar a fazer grandes discussões, comparando técnicas. Não tem técnica para nada, não tem uma técnica, já é muito. Né? Então é isso que a Sibeli está dizendo. A gente tem que pegar aquela técnica ali, clinicamente. Bom, vamos ver primeiro, isso aí vale a pena gastar a energia toda para pesquisar essa técnica ou não? Aí faz lá, um estudo de caso já é uma grande coisa. Já, não tem nem série de casos. O negócio nem funcionou direito, não vale a pena botar energia em cima disso aí. Vamos pesquisar outra coisa que a gente tem outra coisa mais urgente. E por aí vai, né? E aí que eu ia chegar, na verdade, né? Então, eu acho que são perfis, né? Você mesmo falou, eu não. A minha paixão, a minha meta de vida não é ser um pesquisador, 100% pesquisador de laboratório. E as pesquisas clínicas, elas dão justamente um embasamento para a pessoa que tem o perfil do pesquisador, aí sim, ele vai pegar a metodologia que foi desenvolvida e ele vai, aí ele criar, né, daí, experimentalmente, o ensaio clínico randomizado duplo cego. Então, acho que são, né, coisas diferentes, mas O eu acho problema que é a só pesquisa esperar, né? clínica... Sair o ensaio randomizado duplo cego aí, né? Que se a gente for Não, esperar é a comunidade difícil, não, acadêmica. daí não vamos Eu já nem fui entrar... pesquisador de laboratório durante 15 anos, né? Então eu já tive lá Não, é também. muito Né? Eu difícil. saí em produção, né? Justamente porque Não, é não anda, muito. né? É a ciência de gaveta. Faz uma tese muito bonita, fica lá na biblioteca e ninguém lê, né? Não vai para lugar nenhum. Né? Isso Mas eu também acho é que o tem, abismo, né, entre a pesquisa e a extensão. Né? mas eu acho que tem mudado, Gustavo, justamente por isso, porque quando a gente tem
já um pouco desse embasamento de pesquisa clínica, ele me facilita também nessa ponte para pesquisa experimental mesmo, né? O que eu acho que o problema grande é quando eu já parto de uma teoria 100% experimental e eu tenho um abismo gigantesco de uma coisa que não acontece na clínica ainda. Né? Eu acho que a gente tem conseguido hoje fazer o inverso, né? E eu queria até te falar de uma coisa que você colocou e que esses tempos eu e o João, a gente também meio que falou e depois alguém, eu não me lembro quem, acho que hoje estamos falando bastante, talvez tenha sido até o próprio Sandroval que falou, não me lembro quem, mas hoje no Brasil, só no Brasil nós passamos de 400 mil fisioterapeutas no Brasil. Você passou de 400 mil já, beleza, hein? No Brasil. No mundo, nós somos mais de 600 mil fisioterapeutas, mas realmente a maior parte, assim, a quantidade de fisioterapeutas brasileiros é gigantesco. E a gente não foi, né, João, nenhuma, nem duas, nem três vezes, a gente falou aqui no Fisioverso da mudança que houve ao longo do tempo de, antigamente nós íamos, né, para os Estados Unidos, para o Canadá, que são escolas muito fortes, né, da fisioterapia, Austrália, né, então nós íamos para esses países para buscar a formação, porque aqui a gente ainda estava engatinhando muito. E hoje a gente tem conseguido equilibrar e talvez em algumas áreas até superar, né? São os brasileiros que vão para fora, né? Passar esse conhecimento, transferir esse conhecimento, né? Então, acho que a gente tem, em muitas áreas, tem conseguido fazer isso, mas a gente realmente é muita gente, né? Nós somos muito, muito, muito fisioterapeutas em comparação com o restante do mundo. É fisioterapeuta para dedéu. É uma vantagem, né? Então, assim, eu acho que mais do que a gente ter que aprender a falar inglês, né? Eles têm que aprender a falar português, na minha visão. Só uma opinião pessoal, né? Na minha opinião, eu até, sabe, Gustavo, eu não sou... Eu sou meio tranquila, assim, eu acho que existe... Não que eu seja a favor de ser um inglês ou não, mas eu acho que, às vezes, por uma questão de facilidade, a gente ter uma unificação de língua na ciência em geral, ela facilita, né? Claro. É por isso que em ciência a gente fala sempre inglês, né? Mas como a gente está dizendo, como a nossa decisão foi publicar para o clínico, né? Aí a gente está afastando o clínico se a gente publica em inglês. Eu entendo que afasta e concordo, mas eu acho que esse seria o menor dos problemas, ainda mais hoje. Lá na nossa época, lá em 2000, que a gente tinha que traduzir no dicionáriozinho. A mão, né? Aí era um negócio. Aí pensei em pegar. Hoje em dia, eu acho que tá bem mamãozinho com açúcar, né, para o povo traduzir. Eu sou bem tranquilo com relação a isso, porque eu acho assim, o pesquisador profissional, é obrigação dele se virar com a língua que tiver ali, né? É o trabalho dele, está ganhando para isso, né? Ele é profissional nisso, então se está em chinês, é problema dele traduzir. Então é por isso que quando a gente faz já o clínico, não. Se o clínico seja qualquer dificuldade, ele já não vai ler. Como o movimento é justamente diminuir esse abismo aí que tem entre a pesquisa acadêmica lá e o profissional da ponta, né? Então a gente fez essa escolha lá de fazer todas as publicações em português, né? Porque de qualquer jeito vai atingir aqui a maior parte do pessoal, o que não impede. Então, não tem um dia. Hoje, depois eu contar quantos tem, mas tem 3, 4 sempre questão de e-mail aí com questões sobre os estudos da gente lá, de gente perguntando em inglês, eu li estudo tal, queria saber mais detalhes, não sei o que, etc, etc. Então, quer dizer, o pesquisador profissional não tem barreira, né? Ele trabalha, a profissão dele é isso, né? Então, a língua não vai ser barreira. E eu acho que, assim, de novo, volto, talvez não vocês vão fazer isso, mas talvez outras pessoas que sejam mais, né, o pesquisador, talvez vá se interessar em fazer, até porque, como a gente acabou de dizer, nós somos muitos e acho que, né, na área de vocês estão ensinando muito, vocês estão aprendendo muito, estão ensinando muito. Então, também seria interessante ensinar para o resto do mundo, né? E o inglês, infelizmente, bem ou mal, é a língua que todo mundo vai querer falar, né? Mas, enfim.
Eu tinha outra coisa para falar, mas eu esqueci. Tá, deixa eu Fala dar lá, uma João. porque tem bastante coisa para conversar. Gustavo, para quem está ouvindo aqui, se interessou sobre o tema, né? Como que funciona essa tua formação? O que que a tua escola tem hoje de curso de formação? Como que ele funciona? Que tipo de conteúdos que vocês ministram? Como que é a tua formação? É uma formação de 14 dias, né? E a gente tem contempla tudo que é necessário na fisioterapia pélvica, avaliação e prática, mais ou menos vai dar, te dá um pouco menos da 50% da carga horária é prática mesmo, prática não só de técnica, né, a parte manual ali, mas de trabalho dentro dos algoritmos de avaliação, tá? Então, assim, a gente não trabalha com, por exemplo, tratamento de sintoma, tá? A gente literalmente segue o algoritmo de fisioterapia de instituir o diagnóstico cinesiológico funcional e trabalhar somente em cima do diagnóstico cinesiológico funcional que foi instituído ali. A gente respeita também o preceito profissional do fisioterapeuta ser um profissional de nível superior de primeiro acesso, que é um direito muito legal, todo mundo gosta, só que ele te dá uma responsabilidade muito grande que às vezes não é respeitada, né? Que é de reconhecer quando o paciente é para outro profissional de saúde e encaminhar. Então a gente aprende aqui, por exemplo, quando o profissional precisa ser encaminhado para o assistente social, para o psicólogo, para o médico, qual médico que tem que encaminhar, dependendo, tudo isso está no algoritmo de avaliação. Então, desde a anamnese, impacto, o exame complementar, exame físico, os exames complementares é que elas aprendem a pedir tudo que é exame que é necessário. A gente teve aqui no caso agora, eu ia pedir ressonância magnética para diagnosticar uma desinserção de músculo obstétrica lá, que foi a primeira vez na história que se fizeram, e foi uma das nossas alunas que fez aqui, com uma metodologia americana aqui, muito legal, né, de médicos lá, nucleares e tal, enfim. Então, elas vão aprender a mexer com tudo que é exame, né, então, da forma mais completa possível, e em todos os subeixos da fisioterapia pélvica, então, não só a disfunção sexual que a gente está falando, dor é uma área específica, então a gente não tem dor sexual, dor urinária, dor evacuatória. Assim, dor é dor, tá? E a dor sempre vai ser tratada da mesma forma e vai ser abordada da mesma forma. Então, esse é o começo. Quando não é dor, daí a gente tem as outras que a gente diz os livros aí, né? Então, o livro de urinários, o livro de prolapso, o livro de evacuatórios, o livro de sexuais e assim por diante, né? Então, elas têm treinamento em todas essas áreas ali de conseguir já no começo avaliar o teu paciente da forma mais completa possível, saber qual é o tipo de trabalho acessório que vai precisar de outros profissionais de saúde, rede multiprofissional, e de qual é o tipo de tratamento que ele vai precisar especificamente. Então, dá especificidade, né? Quanto mais específico, melhor o teu rendimento. Então, menos sessões e menos tempo tu precisa para resolver o problema. A gente não trabalha com número de sessões, número de repetições, nada disso, né? A gente trabalha com aprendizagem motora. Então, a aprendizagem motora ela é individual para cada paciente. Tá? Então, tem gente que vai precisar de, sei lá, 15 repetições do negócio ali, já aprendeu tudo, então essa pessoa já passa para a próxima etapa do tratamento. Tem gente que vai precisar de 2, 3 dias ali e não tem problema nenhum. Ela faz até aprender, né? Então, dentro da aprendizagem motora, que basicamente, para quem está ouvindo, não tem muita familiaridade, fez bonito, passa para a próxima fase. Quanto tempo fica repetindo? Até fazer bonito. Tá? Então, assim, a gente tem, dessa forma, a gente trabalha, então, também não com número de sessões, mas com tratamento fechado. Então, é sempre tratamento fechado, né? E é isso que elas vão desenvolver aqui. Então, tem que desconstruir muita coisa, né? Desconstruir o negócio de número de sessões, do 45 minutos de sessão, onde eu cobrar por sessão e tudo isso. Como é que não vai cobrar? Bom, se tu tens o teu diagnóstico perfeitamente fechado, tu sabe quanto tempo que vai demorar o tratamento para regredir aquela queixa, né? Então, tudo isso, né? E hoje a gente já tem, só dessa última versão do curso, a gente está com 300 e poucas gurias formadas já, né? Todo mundo trabalhando da mesma forma, então é bem, bem legal. A informação E você tem. fala 300 gurias, porque são só gurias que fazem, não tem um É o jeito da gurizinho gente falar aqui perdido. no Sul, né? A gente chama de gurias, né? Mas é também assim, ó, os artigos também a gente escreve tudo no feminino sempre, né? Porque a vida inteira se escreveu no masculino e ninguém questionou, né? Então agora a gente Você nunca só de teve um aluno homem? tem também, mas eles não ligam, porque a vida inteira, né, eram turmas às vezes lá que tinham mais da metade da turma eram mulheres e todo mundo sempre se referia no masculino, né? E ninguém nunca reclamou. Então, quando tu tem uma turma ali de 15 mulheres e um homem e a gente se refere só no feminino, até uma questão de justiça ali, né?
Não, tá? a minha dúvida não era nem essa, era se realmente A gente tem tinha 4 procura de formados. homens. Tem 4 4. formados até hoje. São os 4 virados no capeta. São 4 guris muito bons, né? Muito bons. Todos os 4. Gustavo, são 14 dias seguidos de formação? 14 dias seguidos É de tipo manhã, uma imersão. das 9 da manhã até 8, 9, 10 da noite, depende de como que vai sair, como que vão saindo as É uma coisas aqui. imersão. É imersão porque, assim, as pessoas, a gente acaba tratando a gente mesmo, porque, que nem a gente mostrou, 85% das pessoas têm hiperatividade do assoalho, quer dizer, todo mundo já vai ter alguma coisa de hiperatividade. Quem não tem hiperativo ainda tem coordenado, percebido, desprogramado, hipoativo. Fora problema de tônus, fora problema neurológico com pressão de nervo pudendo, não sei o quê. Quer dizer, para resumir, não tem ninguém que não tem nada. Então é fácil, porque todo mundo é paciente, né? Então já fica tranquilo da gente, na gente mesmo, já achar casos clínicos, vamos dizer assim, para desafiar cada um que vem na imersão aqui. Uhum. E todas as pessoas que se formam, elas vão atender exatamente no mesmo formato? Vão, porque assim, elas procuram para isso, né? Tá? Então, assim, a gente é muito específico, a gente mostra, olha, a nossa escola trabalha assim, com essa metodologia aqui, tá? Então o pessoal já sabe como que funciona, né? A E gente tá com... você nunca pensou em franquear? Não, porque eu não tenho objetivo, meu objetivo não é esse. Não tenho essa questão, como eu já tenho oferta, tem de monte já, tem projeto que já me entregaram, mas eu não quero, não tenho vontade. Não tenho Não, vontade. assim, porque a forma que você falou me parece que funciona muito parecido com uma franquia, né? Você faz, de certa forma, Uhum. uma formação que, assim, todas as pessoas vão acabar repetindo os mesmos passos. Isso. Não é uma franquia, mas funciona como se fosse, né? A diferença é que se fosse uma franquia, elas teriam que me pagar para o resto da vida alguma coisa a respeito. E Sim, eu sim, não sim. acho necessário. Eu acho que elas já. Porque assim, ó, o pessoal, quando vem, né? O pessoal faz tudo quanto é tipo de esforço para estar aqui, né? Não é um curso barato, é um curso bastante caro, né? Mas para todo mundo que olha o plano de negócio, a primeira coisa que fala, o curso de vocês é barato demais, porque ele é um curso que, com investimento, no primeiro mês ele já te retorna o investimento. Não existe nenhum investimento no mundo que em um mês retorna o teu investimento, né? E isso, por isso que eu digo assim, eu tenho muita felicidade de ter na Lê, né, que é minha sócia, minha esposa, tudo junto, minha parceira política, parceira de devaneios e tudo mais, né? A gente tem um alinhamento político muito, muito, muito bom com relação a isso, né? Então, assim, já não tem necessidade de franquia, porque a nossa. Do mesmo jeito que os cones lá, tá? A felicidade da gente está em olhar essas gurias lá na frente depois e ver tudo que elas estão fazendo e como elas criaram uma fisioterapia diferente que não existia. Elas criaram, não foi a gente aqui, né? A gente deu o passinho, a gente deu as ferramentas para elas desenvolverem tudo que elas desenvolveram. Então, assim, pessoas que são extremamente bem reconhecidas na sua cidade, na sua comunidade, pessoas que são respeitadas pelos médicos, por todos os outros profissionais ali em volta, pessoas que conversam de igual para igual em questão técnica, né, com qualquer outro profissional de saúde, pessoas que são extremamente bem remuneradas, são reconhecidas na sociedade onde elas vivem, né, e, quer dizer, a gente conseguiu fazer aquela fisioterapia que era sonho lá nos anos 2000, o reconhecimento profissional. Quando a gente olha isso, para a gente é suficiente. A Lê, eu posso falar em nome dela, assim, ela compartilha exatamente desse mesmo pensamento. Então, a diferença da franquia está justamente nessa, né? A gente cumpriu o papel da gente e dali para frente é com elas. Não precisa nenhuma parte Autonomia para o financeira. profissional, né? Autonomia Autonomia. profissional. Gustavo, e são quantos alunos por turma? 16, né? Só uma questão matemática de ter 4 marcas de cada lado para eu sentar na ponta aqui e ter controle completo. Controle no sentido de visual, tá? De tudo que está acontecendo ali para poder corrigir todo mundo de perto. Mais do que isso, a gente perde qualidade. Então, se foi como tudo que a gente faz experimentando, né? E esse aí foi o formato ideal. Entendi. E os alunos que chegam ali, as alunas, na verdade, a maioria que você falou são mulheres, Uhum. na sua maioria Isso. absoluta ali, elas já são da área? Cara, tem Já de atuam tudo. A muito, gente né? tem, a gente tem desde acadêmico de último semestre, né, que é o pessoal que já veio virado lá na esse a gente fala que é o que já veio com o gene, né? Uhum. Até gente que está tipo 20 anos na área lá e resolve trocar o formato, né?
Porque o formato da área continua sendo aquele formato de atender por sessão, muitas vezes atender por convênio, e aquele negócio que eu acho que o principal motivador, tá? Eu já devo estar, enfim, eu não sei como é que vai soar para vocês também, enfim, mas muitas vezes sem resultado, tá? Então tu está fazendo, tem aquele resultadinho, mas não é aquela coisa que te deixa orgulhoso, assim, né? Porra, que baita resultado que eu estou fazendo pelas pessoas. E aqui, como a gente está dizendo, literalmente a gente tem isso, né? Tu não tem reconhecimento da tua população, da tua comunidade, as pessoas ao teu redor da tua cidade, do teu bairro ali, se tu não tem resultado realmente eficiente, né? E eu acho que Sim. o que mais atrai isso são os resultados. E a felicidade de todo mundo, né? Vocês olharem pelas avaliações e tudo que a gente tem ali, é sempre isso, poxa, nossa, eu tô me sentindo feliz como fisioterapeuta agora. De novo, dinheiro é muito importante, ele é um bom indicativo, mas não é o que vai te fazer deitar a cabeça no travesseiro de noite depois do dia de trabalho e dormir feliz, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro e um monte de problema, um monte de estresse, mas a maior necessidade humana, e isso está em a maior parte dos estudos agora tem mostrado, é a relevância, é a sensação de se sentir relevante. E nem sempre o dinheiro vai te fazer te sentir relevante, né? Então, tem um monte de milionário aí se matando e coisa assim, artista que ficou rico muito rápido, então não tem uma ligação direta. A relevância está em tu realmente chegar lá no final e perceber que tu foi importante para as pessoas. Quando tu tem resultado, e tu mostrou resultado, e tu aliviou o sofrimento, porque a gente trabalha com sofrimento desgraçado, que é tu molhar a roupa de xixi, tá? É tu perder gases, tu ter dor para transar, são uns negócios muito desgraçados, né? E a gente conseguir tirar esse tipo de sofrimento de cima das pessoas te faz te sentir muito relevante, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem, então, como eu disse, tem gente que tem 20 anos trabalhando na área e tem gente que está mais tempo do que eu na fisiopélvica e que vem fazer a formação aqui, porque quer mudar o formato, né? Então, tu quer trabalhar do jeito diferente, quer trabalhar por plano de tratamento, ali, o pacote de tratamento fechado lá, né? Mas como que tu vai ter segurança de que nesse período de tempo tu realmente vai conseguir regredir a queixa, que é o problema que a pessoa chegou, a queixa está ali para ser regredida, né? Que tu vai realmente conseguir regredir aquela queixa. O que que tem que fazer para isso? Então, isso a gente tem tudo quanto é perfil aqui, né? E Gustavo, e vocês dão esse curso quantas vezes ao ano? Como é que 6 vezes por como ano. são as turmas? Quantas? 6 vezes por ano. Então, a gente tem a cada 2 meses, a gente tem uma turma de 15 dias. E você sabe mais ou menos, não precisa ser exato, se não souber, quantas pessoas vocês já formaram desde que vocês iniciaram? 300 e tantas, nesse formato aqui, desse curso específico. Tá? As outras formações em técnica e coisa assim que a gente está diminuindo cada vez mais, porque também uma questão política lá que eu tenho discutido muito com a Lei. Assim, o pessoal faz um curso só e não consegue ter a mesma entrega, não consegue entregar o mesmo resultado. Isso aí é ruim, porque não é o que a gente quer. Não adianta se a pessoa paga para vir o curso, não é essa coisa comercial. Acho que isso aí até já ficou meio claro ali. Mas a gente quer que realmente a pessoa consiga entregar o máximo resultado para o paciente. E se tu não faz a preparação toda, não desconstrói um montão de coisa ali, vai ficar tropeçando no meio do caminho dos protocolos aí, não vai entregar o melhor resultado. Então a gente está diminuindo cada vez mais esses cursos isolados. Para a gente financeiramente era ótimo que enfiava no meio de todo final de semana que sobrava ali, colocava curso e coisa, mas é aquela história, né? A nossa relevância, minha e da Lê, hoje, tá? Não está mais em ganhar dinheiro e coisa assim, porque rapidamente tu percebe que dinheiro é uma coisa que ela vem e vai, né? E não resolve teus problemas, né? A relevância da gente está em enxergar a gurizada realmente conseguindo resolver problemas. E o formato, de novo, por experiência, que continua sendo experiências, né? Que realmente está conseguindo lograr o melhor êxito possível esse formato dos 14 dias. Então, muito provavelmente vai ser esse só que a gente vai ficar, né? E é isso, né? O formato que tem funcionado. Está ficando cada vez mais fácil, isso é bom. A gente sente como professor ali, o pessoal está aprendendo mais rápido, então a gente está aumentando a eficiência da gente da escola também, isso é muito legal. Então o pessoal aprende mais rápido e em maior qualidade, quer dizer, elas estão demorando menos tempo quando estão chegando em casa para chegar no pico da produção ali, pico de produção na questão de realmente entregar resultado imediato ali para o paciente, né? A gente gosta de dizer isso, assim, ó, tu está fazendo a técnica, tu tem que enxergar que ela tá liberando o ponto gatilho, ele estava duro, tem que ficar mole. Tá? Não está tendo resultado, então já tem que ficar de olho aberto para ver se essa técnica aí funciona ou não.
e assim por diante, né? Gustavo, e já teve alguma aluna formada ali que ela, por algum motivo qualquer, né, às vezes não se dedicou tanto à formação e assim por diante, ela não conseguiu atingir os resultados, assim, você tem algum aluno que fala assim, pô, assim, será que eu posso fazer de novo a formação? Não tá rolando, assim? Ou você acha que, assim, todas de fato conseguem entregar aquele resultado que você, né, imagina que seja o ideal? A frase estava indo bem até ideal. Aí, assim, a ideal a gente vai ter que fazer uma reunião de consenso. O que é o ideal, né? Mas, assim, ó, de todas elas conseguiram entregar resultado muito melhor do que quando começaram e coisa assim. Conseguir, ó, daqui a resolver o problema do paciente. O paciente entra com uma queixa, ele tem que sair sem a queixa, tá? Isso sim, Uhum. todas elas. Isso todas elas, porque a gente tem, como eu disse, é uma comunidade pequena até agora, né? E a gente tem contato com todo mundo, porque a gente tem um grupo de ajuda e tá sempre todo mundo falando com todo mundo, meio que todo mundo conhece todo mundo, né? Elas têm sempre muito contato entre elas, porque daí o pessoal mais antigo se sente contente também de, por exemplo, ajudar o pessoal mais novo em dúvidas e coisa assim, porque é também uma forma de aprender. Ensinar é a melhor forma de aprender para quem é professor, sabe, né? Então, ali a gente consegue ver que está indo todo mundo mais ou menos no mesmo caminho. Como qualquer pessoa e qualquer grupo de aprendizagem motora, vai ter gente que é mais rápido, tem gente que demora mais, mas sim, todo mundo consegue chegar no teu resultado, né? A gente teria gente, por exemplo, desistindo, não conseguir e tal, talvez se o curso fosse mais fácil, mais popular e tal. Mas vocês pensam o seguinte: a gente está com vaga só para 2027, quer dizer, o pessoal começou a pagar agora para dezembro de 2026, já estão pagando mensalmente, né, para vir para cá. Então, assim, ó, percebe que isso por si só já faz a pessoa estar extremamente decidida naquilo que ela quer. Isso para a gente também é um dos norteadores da gente, né? De não de ter esse tipo de peneira, porque assim, ó, o pessoal que chega aqui, todas elas vão chegar com sangue no olho, todas. Então a gente não tem aquele que, não sei, eu vou fazer isso aí para ver. É um curso muito caro, é um investimento muito grande de tempo, tu tem que fechar o teu consultório 15 dias, viajar para Conveniente, né, outro cara? estado, às vezes para outro país, encarar uma outra, quer dizer, o investimento emocional, longe de, tem gente, cara, com neném de 1 ano de idade, né, que traz filho junto, amamentando, tem gente que teve neném no meio do processo ali, tem que trocar de turma porque não vai conseguir, o investimento físico, emocional, né, é muito grande. Então, isso faz com que se selecione somente pessoas que realmente estão muito interessadas ali em fazer a coisa acontecer, né? É, Isso facilita para a gente, então, né? eu Facilita realmente a questão. acredito, eu realmente acredito que esse é um ponto-chave, né? Porque, veja, nós três, como professores aqui, a gente tem essa missão clara, né? O nosso papel, teoricamente, é que a gente forme uma turma toda da mesma maneira, mas a gente sabe que os alunos têm interesses e capacidades diferentes, né? Então, Absolutamente. o que você falou, acho que é um ponto-chave, porque as pessoas já vão com esse foco na formação. Então, talvez isso seja um grande diferencial, né, da tua comunidade aí. E geralmente, quando se formam essas comunidades, é um ponto em comum, né? As pessoas querem muito aquilo e depois elas passam a ser muito engajadas com a comunidade. É o que você falou. Uma turma começa a contribuir com a outra e daí alguma colega tem uma dúvida ali, a outra ajuda a responder porque já passou por algum caso semelhante. Então isso só aumenta esse espírito de propósito, né? Exato. E o pessoal que vem chegando, assim, ele já tem, porque a gente tem toda uma preparação antes, quer dizer, o pessoal passa meses fazendo os cursos online, que é literalmente o pede para sair, né? Então, assim, ó, se tu já viu que não vai aguentar o tranco, a pessoa desiste ali. Tá? Então, os online tem aberto para todo mundo. Então, pode dizer, não, é um clubinho fechado, não é qualquer. A gente seleciona. Não, não é, tá aberto. Eu tenho aula, e foi uma das coisas que eu mais sou criticado até hoje pelos colegas, né? Que eu acho que colega não enche o teu saco, mas enfim. O outro bota a técnica inteira, o conteúdo inteiro no YouTube. Tá ali de graça o conteúdo, qual é o problema? O conteúdo é meu, tá? Eu desenvolvi, do zero. Todo direito autoral é meu. Tudo que tem lá é meu. Eu boto onde eu quiser. Né? Então, mas vai botar de graça lá, tem que. Não, não tem que. Está ali fazendo o papel social dele. Que é justamente para a pessoa que olhar aquilo ali e falar, porra, isso aí é complicado, mas eu gostei, tá? Gostei, esse troço é difícil, mas é legal, hein? Eu acho que eu quero trabalhar assim. Vamos ver, então. Como é que é esse negócio aí? Eu quero fazer o curso. Aí tem todos os cursos online ali, que tem o conteúdo no YouTube também.
tá? Pode fazer pelo YouTube, quem quiser fazer de graça, né? E aí tem os cursos online para fazer. Só que no curso online tu tem que resolver os problemas, né? E aí é só chinelada de cima a baixo, né? Então o pessoal já tem, já sente ali como é que é como é que é a pegada do processo. Porque para qualquer coisa, para ter eficiência, não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Claro. Então, ali a gente já tem uma peneira boa. Então, o pessoal que chega no final disso, depois de passar pelo YouTube, passou pelo todos os cursos online, coisa assim, durante meses, repetindo 3, 4, 5 vezes o mesmo curso. Então, a gente é profissional da aprendizagem, a gente sabe, as pessoas absorvem 20 a 30% do conteúdo, né? Dizem que o Einstein absorveu até 80% do que ele lia, do que ele estudava. Dizem, ninguém nunca mediu, né? Então, assim, faz todo sentido. A pessoa que assistiu o curso uma vez e disse que já entendeu, né? Primeiro ponto interessante, ela já não tem nem noção do que aconteceu ali. Então, o pessoal assiste lá 4, 5, 6 vezes o mesmo curso, tá? Pô, começou, pegou o ritmo e tal, aí, não, é isso mesmo, é desse jeito que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer, eu aguento o tranco. Então, elas vêm. Então, elas vêm muito motivadas todas ali, né? É sempre um momento muito bonito quando elas chegam aqui, e mais bonito ainda quando elas saem, né? Pra gente a nossa, que eu digo, quando está falando de relevância, a sensação de relevância que a gente tem no final do dia, eu e a Lê, agora do CG, é indescritível. Acho que eu não tenho vocabulário para isso, né? Maravilha, maravilha. Gustavo, e para a gente encaminhar para o nosso encerramento aqui, você escreveu um livro, cara? Escrevi, tem um livro agora que a gente fez, né? Que eu penso, pô, escreve um livro, tu sempre. Eu sou velho, né? Velho gosta de contar história, né? Então eu gosto de contar história. A gente tem tempo aqui para contar a história de por que, que a pele ficou desse jeito, por que, que o nervo vago tem que sair daqui para inervar aqui, passa lá por baixo. Imagina do dinossauro como é que é. Muitas histórias interessantes aí. E, pô, tem que juntar tudo isso aí num livro. Eu digo, mas não sei escrever livro, cara. Eu não tem conteúdo para escrever um livro. E a ler, porra, escreve livro. Alguns alunos às vezes, pô, tu tem que fazer, grava um vídeo aí de evolução do Homo sapiens aí, bota aí para ter nada a ver, mas a gente quer saber, pô, mostra aí como é que é tal aí. Tá, vamos começar, né? Bom, a gente começou. E aí eu peguei gosto, rapaz. Não é que o negócio é legal, é divertido escrever lá. E aí eu dei para minha filha Laura, estava com 10 anos, né? Ano passado lá. E ela começou a ler, começou a achar legal pra caramba. A gente começou com cosmologia, da onde que vieram os átomos e como é que se juntaram para formar estrelas e como é que a poeira de estrelas se esfriou para virar planeta e de onde é que veio a água e tudo isso aí e tal, num capítulo só, né? E dali para frente a gente vai terminar na história da pelve. Por que, que a pelve da gente é a maior gambiarra de todos os tempos ali? De onde, por que, que ela está virada ao contrário? Por que, que o seio da face está virado de cabeça para baixo? Para quem tem sinusite aí sabe bem como é que é o problema e aí por diante. Então eu me diverti bastante, né? Aí a gente lançou agora ele oficialmente semana passada. Eu sou ruim de memória, vou falar, mas eu acho que foi semana passada. Se não semana, acho que foi semana passada. Né? Tô fazendo uma semana aí. E aí ele tá aí, a gente tá a primeira tiragem ali, a gente tá vendendo pela loja da minha irmã, que é o Achadinhos da Pélvica, né? Que tem a minha irmã que tá tocando hoje aqui com a gente. E é isso, tá? Vou mandar um exemplar para vocês aí, para vocês Ah, aí, o que que, que legal. vocês, o que que vocês acham aí. Mas E é fale o sempre nome do livro aqui para nós, Gustavo, para quem está Pelve. nos ouvindo. Ele chama Pelve, uma breve história da obra-prima das gambiarras. Uau! Maravilha, maravilha. Pô, eu fico imaginando como que é esse processo da escrita, né? Porque parte, boa parte é suor e pouca parte é criatividade, né? É isso, né? É isso. Mas para mim, olha, foi muito divertido, eu gostei muito de fazer, né? E a gente tem, eu lembro que um dos meus autores favoritos, que é o Douglas Adams, que é um escritor de ficção científica e de humor britânico, aquele tem bem, o livro tem bem essa tocada dele ali, sarcasmo, ironia, escambau lá, tal, muito legal. E que ele sempre dizia que para te escrever é um processo que tu deixar fluir, né? Tu só vai deixando fluir e tem que ser divertido para ti. Bota ali do jeito que tu vai fazendo. E a gente tem ele sempre falava, a gente tem uma bênção hoje para o escritor, hoje na nossa época, que é tu poder pegar pedaços gigantes de texto e mover de um capítulo para outro. Pô, isso ajuda pra caramba. Porque daí eu já penso, pô, mas é que se eu começasse a contar essa história lá no começo, ia ficar mais legal lá no final. A pessoa, isso aí era aquele cara que estava lá no, né? Então, eu nunca tinha feito isso, né? Eu já tinha lido, eu gosto muito de ler, mas nunca tinha feito. Mas foi muito divertido, sabe? Foi muito legal. Recomendo, recomendo. Comecem a escrever aí. Quanto tempo Ah, foi eu falo.
escrever o livro todo ali, porque eu fico muito curioso para entender como foi esse processo todo aí. A única parte ruim é que eu não consigo ler. Eu leio, mas parece que eu não estou lendo, porque eu já sei tudo que tem lá. Aí eu ficava numa insegurança muito grande. Então eu fico muito ansioso para saber o que as pessoas estão achando, se elas estão entendendo o que eu estava querendo dizer, né? Porque a escrita sempre tem isso, né? Para a gente está muito claro, né? Mas às vezes a Para mensagem quem lê, não né? tá passando. Não, mas É. Tá. Sim, essa só. é uma meta minha. Eu sempre falo, assim, livro Uhum. técnico, né? Já escrevi. Mas o meu sonho é escrever, mas daí eu vou para o outro lado, né? Você falou que gosta de ficção, mas né, com um toque ali de ironia. Eu já sou a mocinha do romance. Então, o meu Aí, sonho é escrever um romance. aí, ó, muito Vamos legal, ver né? se um Muito dia. legal, muito legal. Tem romance Vamos também ver. na história ali. A gente está inscrito no Prêmio Jabuti desse ano. O Prêmio Jabuti para a categoria fisioterapia, ano passado só teve um inscrito. Daí o que a gente decidiu? Não, vamos inscrever no divulgação científica, porque ele encaixa bem ali, que daí pelo menos a gente não vai ganhar por WO, né? Que senão não tem graça, né, pô? Ganhar por WO não tem graça. Então vamos pelo menos concorrer, né? Então a gente tá aí, estamos inscritos no Prêmio Jabuti 2025. Vamos ver, quem sabe a gente ganha um jabutizinho. Vou botar aqui atrás daí, o Ah, que legal. jabutizinho. Tomara, né? Vamos Vamos mobilizar a ver. nossa comunidade aí para votar. Gustavo, e Opa, quanto muito tempo obrigado. foi, cara? Quanto tempo foi para escrever todo o Cinco processo? semanas. 5? É Eu muito comecei a escrever, eu rápido. falei, eu tomei gosto, o negócio foi divertido, pô. É Cara que nem do jogar céu. videogame. Aí, em vez de assistir TV, jogar videogame, essas coisas, eu ficava escrevendo, porque eu tava me divertindo. Aí eu não conseguia nem dormir, porque daí emendava, né? Porra, que ideia legal, tal. Eu peguei o computadorzinho da Laura, que é um pequenininho, né? É um laptop bem pequenininho. E aqui eu ficava do lado da cama, na minha mesinha de canto ali. Aí eu puxava ela e ia escrevendo, tal, 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 pô. Aí ia dormir. Pronto, fechou o olho, pá! Uma ideia. Pegava dentro. Aí, às vezes, tinha que viajar de avião, coisa para dar aula, não sei o quê, de voo, coisa boa, né? 6 horas ali comendo mosca, eu levava o laptopzinho, passava o voo inteiro escrevendo, anotando coisa. Aí, às vezes que eu tava sem o computador, eu ficava bravo, porque eu detesto escrever no celular, que eu sou velho, não gosto de celular, né? Mas eu escrevi partes no celular também, pelo menos eu ia fazendo esquemático para não esquecer, Os porque tópicos. é, e aí foi rapidinho, né? Aí depois a gente, claro, teve todo o trabalho do pessoal da edição e teve o trabalho do ilustrador, né? Que fez um trabalho maravilhoso lá, as ilustrações estão... Assim, na verdade, a parte legal do livro é a ilustração, sabe? Estão muito legais, né? E ele deu... As ilustrações deram um ritmo muito bonito nele ali também. Fiquei muito... Eu gosto dele, sabe? Eu fiquei feliz, fiquei contente. Eu olho para ele Ai, e eu que legal. tô bem Quero, feliz, bem quero ver. contente. O pessoal fala, né, que o difícil não, né? O que demora é você começar, Isso, É. eu né? acho que A foi hora isso, que eu acho que foi isso. começa, diz que vai, né? Eu acho que para mim, eu não sei se sempre é assim, porque que nem o meu debut, né? A primeira vez, assim, né? Então, mas eu achei muito legal, muito divertido, foi tranquilo, assim, né? Foi tranquilo, bem tranquilo. Ai, vou me Olha lá, inspirar, vamos ver. tá aqui, ó. Essa aqui é a nossa Ah, protagonista, Que tá? maravilha. É uma Ardipiteco Rhamidus, que foi um dos primeiros aí a ficar em pé, né? Então, a gente começa lá com, aí, ó, linha do tempo dos antepassados, nossos avós, bisavós, tetravós, e aí explica aí de... Então, as ilustrações da pelve estão muito bonitas. Tem fala sobre parto lá no final, um monte de coisa, então. Aí lá no Ah, começo fala, explica o que é fotossíntese, peixe e tudo mais. Aí é um bocado de... Mas conta a história dela ali, né? Como que ela vai se virar aí com essa ideia de ficar em duas patinhas só. E o que isso causou para a gente até hoje. maravilha. Gustavo, e 100% escrito por você. 100%. Você foi cada Aqui palavra. não tem ghostwriter, não, né? É na raça. Porque assim, senão não ia ter graça, né? O que a gente queria é botar Claro. ali. O pessoal quer ouvir minhas conversas fiadas, né? A conversa de boteco. Diz depois, pô, a gente tem pouco tempo para ouvir as conversas de boteco, né? Que o pessoal gosta, assim, não dá para parar a aula que a gente não pode desviar do conteúdo. Então, pronto, agora tem 200 páginas de conversa de boteco aí. Pô, já tô vendo aqui que esse foi só o primeiro, viu? Porque você tomou gosto pela coisa mesmo, já vi que vão vir Quem outros, sabe? outros livros aí. Já tem esqueletinho, já estão montando esqueletinho da segunda historinha. ah, que legal. Aí, ó, tá vendo? Sabia, cara. Você falou que você tomou gosto e que você curtiu e que tua filha curtiu também, aí não tem É jeito, isso cara. aí, Então, é um caminho sem volta. é isso aí.
Si, você quer perguntar mais alguma coisa para o nosso ilustre convidado? Que ilustre, lá. Algum, vamos lá, fora Hum. a carreira que já está iniciada de escritor, algum projeto novo, diferente, ou lapidar o que já existe? Então, assim, o último projeto da gente agora é bem, vamos dizer assim, ambicioso também. A gente falou lá, né? Tava falando de disfunção erétil, coisa assim. Ele chama, mas aqui não adianta, não vai fugir nunca da fisiopélvica, né? Porque esse é o chão da gente. É o projeto mais novo que tem, que a gente está começando agora, já tá com corpo já, chama Eretas, tá? E o objetivo dele é que toda pessoa que tem clitóris, ela possa entender que ela também tem ereção e ela perceba a ereção dela. Inclusive porque isso é uma ferramenta de avaliação bem importante para a gente depois como fisioterapeuta e tal, mas isso implica numa mudança cultural muito grande, né? Muito grande de várias coisas. Mas em primeiro lugar da mulher entender que ela tem direito à sexualidade. Tá, mas isso aí já não é um negócio óbvio, né? As pacientes que a gente recebe lá justamente são porque são criadas de uma forma que para a mulher completamente diferente da criação do homem, né? Então ele é um negócio mais pro público em geral, né? Que a gente está desenvolvendo agora e que vai tá chegando aí logo logo também, né? Mas é um negócio mais para público em geral mesmo, para as pessoas, toda a faixa etária, de toda classe, como vocês quiserem chamar, enfim, né, de entendimento e nível cognitivo, nível educacional e tudo mais. Maravilha, maravilha. Gustavo, hoje a gente com certeza conseguiu cumprir mais uma etapa aqui do nosso Fisioverso. Fisioverso ainda, ele é um projeto pequeno, tá? Mas o nosso ideal, ele foi realmente mostrar para estudante, para profissional recém-formado, com médio tempo de formação, com muito tempo de formação, o quanto a fisioterapia é maravilhosa, todas as possibilidades que a gente tem de atuação. Eu sempre falo para os meus alunos aqui, para os colegas que eu conheço, eu realmente falo assim, viu? Se vocês pudessem maratonar todos os episódios, vocês iam ver assim, ó, o quão maravilhosa é a nossa profissão, cara. E de fato porque assim, ó, nós recebemos tanta gente interessante que conta tanta história bacana e que fala com um brilho no olho e que, assim, você vê o quanto ele é satisfeito em ser fisioterapeuta, o quanto ele é realizado em ser, entende? Então, eu tenho certeza que a gente cumpriu com louvor mais um capítulo dessa nossa história aqui, que você ajudou a construir. Então, eu te agradeço. Eu sei que a tua agenda é realmente complicada, você separou um horário aí. Eu acredito que você até está em formação aí agora, né, com as suas turmas, ou está acabando alguma formação, que eu sei que teve alguma história assim. Então, de verdade, cara, muito obrigado por dedicar esse tempo aqui para nós, para o nosso público, para a nossa audiência, e eu tenho certeza que todo mundo que ou assistiu ou que ouviu aqui ficou encantado com a tua história, então, muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso podcast. Poxa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas palavras tão gentis aí. Para mim foi um prazer enorme, né? Sem adiantar a informação, eu saí do meio da prática agora, as gurias terminaram agora 8 e pouco, né? Eu saí, a Lê ficou com elas tocando ali no final da prática e eu vim aqui para fazer, porque eu acho que diálogo é a coisa mais fundamental que tem. Então, para mim, assim, é um momento extremamente relevante, importante. Eu me sinto muito feliz e honrado de poder estar aqui com vocês, independente do tamanho do projeto. Eu acho que todo projeto que incentiva diálogo, ele é um projeto gigante por natureza, né? Então, muito obrigado pelo acolhimento de vocês, pelo carinho. Vocês viram que eu falo mais que, né, a gente fala aqui que o homem da cobra, O né? homem da cobra. O homem da Tinha que cobra fala um saber da ditado, onde né? é que vem o homem da cobra, né? Porque a É gente, aquele cara que coitado, vendia, o homem da cobra é aquele cara no centro que vendia aquela, pulava um o dente de jogo, né? faca e que ficava com cobre, coisa assim, mexendo na cobra, porque daí ele vendia aquelas banhas de peixe-boi do Amazonas, né, que era para dor de tudo quanto é coisa, e aí esse cara fala e nunca pulava nas facas e nunca metia a mão no balaio da cobra, só que juntava aquele monte de gente em volta do terminal do ônibus para ouvir, e o cara só enrolava, que ele tava ali era para vender a pomada, não era para mexer na cobra, né?
É daí que vem a expressão da gente popularmente. Aqui em Florianópolis era muito comum, né? Que a gente fala. Aqui no Paraná também a gente fala bastante. Pois é, mas todo. Não tinha na cidade de vocês, não tinha um cara vendendo sabanha do peixe-boi lá que. Lá em Curitiba, eu me lembro que era na Rua 15, ali na Boca Maldita, sempre tinha Pois é. o homem. E ficava com aquele monte de faca dizendo que ia pular dentro, mas ficava uma vez eu fiquei, tinha tempo, fiquei meia hora, em meia hora o cara não pulou no meio daquela porcaria daquelas facas lá. Então, só para fazer o pessoal ficar esperando mesmo. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez, obrigado mesmo pela acolhida de vocês, parabéns pelo projeto, né? E, enfim, no que precisarem da gente, a gente, mais uma vez, eu sempre falo o nome da lei, como eu disse, assim, a gente tem um alinhamento de pensamento muito próximo, né? Uma coisa muito legal. No que vocês precisarem da gente, pode contar, pode chamar. A nossa escola está à inteira disposição de vocês, né? De tudo que precisarem, tudo que a gente puder ajudar. Não, Gustavo, obrigada, e foi assim, como o João falou, não tenho dúvidas de que a gente, mais uma vez, cumpriu o nosso papel, né? Você até falou, hoje a gente quase não tem mais o tempo, né, de ir num bar e jogar a conversa fora e trocar essa conversa de bar, e na verdade, mesmo à distância, é um pouco isso que a gente quis fazer, né, assim, de, né, jogar a conversa fora no bom sentido, né, mas de né, conversar mesmo, de Ser fazer leve, um né? Ser bate-papo leve. leve, né, e cada um colocando as suas, né, o seu ponto de vista, mas de uma maneira tranquila, mas principalmente para mostrar como realmente a fisioterapia ela é grandiosa e ela tem muitas caras, muitas facetas, e às vezes, mesmo dentro da própria área de atuação, a gente pode seguir caminhos diferentes e caminhos de sucesso, né? Uhum. E eu acho que você mostrou muito bem isso, né? De uma história que começou ali dentro da graduação e de como você conseguiu galgar, como você conseguiu, dentro de uma coisa que inicialmente era uma curiosidade, uma coisa que te instigava, uma coisa que você não entendia, conseguiu fazer disso a tua realização no sentido não só, né, da fisioterapia propriamente dita, né, mas o De sentido vida. social da coisa, né, o quanto você conseguiu cumprir o teu propósito, que acho que você colocou lá atrás. E eu acho que isso, para quem está nos ouvindo, tem que ser, né, a motivação. Eu acho que quando a gente não tem propósito de vida, independente do que a gente faça, aquilo acho que a gente nunca vai estar satisfeito, né? Porque a gente está indo, mas não sabe para onde está indo, né? E eu acho que a gente ter o propósito é o ponto inicial, e eu acho que hoje, na nossa conversa, isso ficou muito claro, que desde lá atrás você tinha um propósito muito específico e de maneiras muito legais e maneiras muito, né, muito até inovadoras, né, de montar a sua escola, né, de dentro da tua escola vocês, né, você falou esse alinhamento que você teve com a Lê, de vocês criarem tudo isso, é muito legal, né, e eu acho que para quem está nos ouvindo, eu acho que foi uma super inspiração, né, e até talvez deixou uma pulguinha, né, atrás da orelha de, né, o que que eu posso fazer de melhor, o que que eu posso fazer para tentar, né, buscar esse resultado que você tanto falou ali para os teus pacientes. Será que eu estou fazendo, né, o, o melhor, né? Não necessariamente o melhor, mas será que eu poderia, né, buscar algo de novo? Eu acho que isso ficou aqui muito claro, então eu agradeço de novo. Né, o João vai falar ali no final, mas a gente quer que você também conte para nós aí onde as pessoas podem te procurar, onde as pessoas podem entrar em contato para fazer os cursos. Eu acho que isso é muito, muito legal, né? Porque acho que as pessoas que estão ouvindo agora devem estar se perguntando, né? Onde é que eu acho Onde que a o gente encontra? Gustavo aí no mundo? Então, conta aí um pouquinho para nós como que as pessoas podem te achar. Olha, se botar Gustavo Latorre no Google lá já vai ajudar bastante, né? Então a gente tem assim, ó, no canal do YouTube, para quem quiser conhecer já a parte técnica mesmo, quem é fisioterapeuta, estudante físico e tal, então botar Gustavo Latorre no YouTube.
Tá? E já vai ter uma noção da pegada, como que funciona a metodologia da gente, essa parte mais técnica ali. E Brasil aqui, para quem não sei se a gente está falando com outros países também, mas aqui no Brasil acho que Instagram é o mais popular que tem, então @prof.Gustavo Latorre, que está aqui embaixo também, se gentilmente já colocaram para a gente aí, @prof.Gustavo Latorre. Ali no Instagram tem tudo, né? Então vocês têm contato direto comigo, com a Lê, né? Para tudo que precisar, qualquer tipo de informação de como que funciona, como é que funcionam os cursos. E a partir dali a gente tem as literaturas, tem site, tem, enfim, né? Tem o site do Intensivão, que é intensivãopélvica.com.br. Então, esse é o curso de 14 dias, como é que ele funciona. É, tudo que está ali é real, são alunos reais, né? O pessoal agora tudo contrata artista para... Não, são alunos nossos mesmo que quiseram participar ali. A gente veio perguntar, quem quer participar? A gente vai lançar o site do Intensivão. Tá? Eu quero, tá, beleza. Então, nós estamos saindo do curso lá, gravaram os depoimentos delas ali e tudo mais, o que elas acham, como funciona, porque é até melhor do que me escutar só eu falando, né? Tá? Então, tem outras pessoas ali falando o que elas acham da escola da gente, o que fez pela vida delas, profissional e tudo mais, né? Então, acho que esses são os principais contatos aí. Perfeito, pessoal. Então, ficou bem claro aí, ó, canal do YouTube, Instagram e o site do Intensivão da Pélvica. Show de bola. Se quem quiser encontrar você... Acho que Para encontrar pelo... nem no Instagram, né? O Instagram tá ali, é só chamar, a gente vai estar aí. Tem qualquer dúvida, quer perguntar, prof, queria saber, sempre que saber, então pode perguntar, a gente está sempre aí, a gente tem né, esse canal aberto aí, se quiser para perguntar pelo WhatsApp da gente, é só pedir o WhatsApp ali pelo Instagram, a gente manda também, então vai estar sempre à disposição aí. Todos os canais da gente estão à disposição, a gente vive para isso, né? Para comunicar aí com as pessoas, para dar esse retorno para todo mundo que tem interesse. A gente nem falou, né, João, mas nós moramos hoje, Gustavo, numa cidade bem pequenininha, não sei se você conhece, chama Guarapuava, que é aqui no interior do Paraná. Claro, Guarapuava, grande parte das nossas publicações veio da universidade daí, porque a gente tem a professora Alana aí de Guarapuava, que é uma ponta Eu ia falar dela. fortíssima da gente Ela aqui, e né? a Alana e a Josiane Lopes, Pois que é. são duas professoras aqui. Para vocês terem ideia, a Alane é a única, a Jo se formou com a gente aqui também, né? Pesquisadora, também gosta do ramo, gosta do chão do laboratório lá, né? Beijo, Josi, está escutando a gente com certeza aí também. E a Alana é a única professora de fora que dá aula no intensivão aqui, só para vocês terem noção, assim, do carinho, do gabarito, né? Dela, que ela tem aqui, a moral que ela tem aqui com a gente. Tá? Beijo Viu? A também, a do Alana, com Guarapuava certeza está para o escutando a mundo. gente aqui. Duas Com baitas certeza. profissionais, tanto para a Lana, tanto a Lana quanto a Josiane, beijo para elas aí. Se quem quiser encontrar você... Eu também, João, no Instagram, né? Eu acho que hoje é o canal mais fácil, né? Mais rápido, onde a gente acaba entrando e vendo, né? Enfim, então lá também tem, né, algumas informações. Se tiver alguma dúvida, só manda mensagem que eu respondo. E você, João? Perfeito, pessoal. Quem quiser me encontrar, @investidordoutor, página do Instagram. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo relacionado a finanças pessoais, orçamentos, investimentos, aprender a investir fora do Brasil, que também é importante, né? Tentar tirar um pouquinho dos investimentos só na nossa moeda e investir em moedas mais fortes, é importante a gente pensar nisso para o nosso futuro. Gustavo, muitíssimo obrigado. Acho que podemos ir para a nossa despedida, né? Podemos. Então vamos lá? Vamos lá, gente. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.